Olá, senhoras e senhores, olá, meus amigos e minhas amigas, olá, patriotas da resistência do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um ParlaCast, o podcast do Parlatório Livre. E hoje, meu amigo Lucas, e hoje, hein? E o nosso convidado aqui, Andrezão, você já vai dando dicas aí do nosso convidado, é aquele que é o mais feroz, que defende aí as nossas liberdades também. Um combatente feroz nesse âmbito e também um combatente feroz no ringue. No ringue? No ringue. Me explica também. Um pouco melhor disso. Ele é praticante de artes marciais. Caraca. O cara é brabo. É brabo, não. Que ele é brabo, eu sei. É brabo Porque a gente acompanha, o cara é brabo. Mesmo. Sim. Ele tem o brio de um guerreiro, verdadeiramente. Um lutador. Sem dúvida. E eu asseguro que ele é muito bom na defesa também. Porque passamos por um período aí de crise sanitária e aqui em São Paulo, faça-se honra quem merece honra, ele nos defendeu bastante. Maravilha, hein? Lucão. Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Ele faz parte do movimento conservador brasileiro, ele é um olavista convicto, deputado estadual pelo estado de São Paulo. Olha aí, mais um parlamentar, o segundo parlamentar que a gente traz aqui no ParlaCast. Douglas Garcia, Bispo dos Santos, bem-vindo, meu amigo. Valeu, galera. Prazer enorme estar aqui com vocês, Parlatório Livre, ParlaCast. Brigadão, Fred. Brigadão, Lucas. Brigadão, André. E bora lá. Cara, que show de bola. Eu tô muito feliz em ter esse rapaz aqui hoje. Me lembro algumas galáxias e anos atrás, né? Onde tinha uma convocação, se eu não me engano, pela internet, e nós nos reuníamos no chão do Centro Cultural Vergueiro. Isso, Centro Cultural Vergueiro ali, Centro Cultural São Paulo, né, na Rua Vergueiro. Na Rua Vergueiro. Exatamente. E esse garoto aqui, anotando tudo num caderninho, e todo mundo falava, e ele anotava. Eu falei, caraca, esse rapaz vai longe, André. Vai, tem brio. Tem brio, hein? Nosso querido Douglas, rapaz do céu. Então, assim, além da sua atuação, um dos deputados mais guerreiros, né? Como o André disse, né? Mas que também a gente vê aí que quem não segue a cartilha, e aqui atrás das câmeras o nosso querido Wellington Santos, ele já veio com o advogado hoje, né? É graças ao Wellington que eu não tô preso ainda. E ele veio hoje, daqui a pouco ele vai vir aqui em frente às câmeras também, com todo o seu aparato. Claro, hoje é rodada dupla. Rodada dupla, né? E assim, quem não segue a cartilha acaba sendo atropelado, né? A gente tem visto isso, as pessoas acham que começou agora essa perseguição, mas a gente já acompanhando o Douglas, a gente vê que isso já vem... Acompanha, e não só na Casa Legislativa, né? Não só na Casa Legislativa. Isso, né? sim. Qualquer âmbito. Também. É engraçado que a massa trêmula, né? A famosa massa trêmula, só percebe isso quando o negócio tá completamente escancarado. A hora que a gente já tá de saco cheio, já careca de ver isso aí, né? Aí o povão começa a perceber e começa a acordar, né? É sempre um pouco tarde, né? Mas acho que a gente vai chegar lá, tudo vai dar certo. Quanto mais eles proibirem, mais a gente vai ficar revoltado. Verdade. E Douglas, conta um pouquinho essa sua trajetória, como que você despertou para a política, né? Eu falo muito que a gente tem que quebrar as narrativas da esquerda, né? Que eles sempre falam, não, é o pessoal da direita, pessoal elitista, né? E conta um pouquinho dessa sua trajetória. Claro. Acho que para resumir bastante em tópico aqui, foram 3 razões, né? Ou 3 grandes acontecimentos que me levaram à minha atuação política. A primeira delas é a educação dos meus pais. Meus pais, eles são evangélicos, então todo o ensino que eu tive durante a minha infância e também durante a minha adolescência foi um ensino religioso, um ensino evangélico de luta contra o aborto, contra a disseminação das drogas e etc. Então meus pais, eles sempre tiveram o orgulho, né, de criar os filhos de maneira educada debaixo da Bíblia, né, do regramento cristão. Eu não tenho vergonha e nem absolutamente nenhum receio de falar isso, muito pelo contrário, isso muito me orgulha. O segundo fator foi que, na defesa desses valores, eu encontrei muita resistência na escola e na faculdade principalmente, né? Você tinha lá a professora tentando explicar a República de Platão com Marilena Chauí, e aí eu tentava dizer que não dava certo e a gente brigava feio, então ela também me chamava de fundamentalista, cristão, aquela coisa toda, né? Eu chegava na sala para poder rebater, lá vem o reacinha e etc.
Porque eu tentei, né? Eu estava até perguntando no início, antes do começo do programa, se eu tenho alguma formação. Eu tentei, juro por Deus, mas infelizmente o pessoal da UJS não deixou eu me formar. Não. Democraticamente, uma vez eu estava saindo da faculdade, tinha 15 deles na porta da faculdade me esperando. Então eu percebi que não era um ambiente muito seguro para mim, né? Então eu tive que trancar o curso. Então acho que no ambiente acadêmico de instrução foi o que me levou também a tomar uma atitude de poder ocupar espaço, de chamar a atenção das pessoas pelo que estava acontecendo hoje na cultura, na educação. Ninguém tinha liberdade para falar nada, que sempre tinha um esquerdista lá para poder encher o saco. E o terceiro grande fator que assim revolucionou a minha vida foi o Olavo de Carvalho. Acho que depois que eu comecei a estudar por conta própria, que não tinha como estudar com o que ensinavam na faculdade, e muito menos no ensino médio, eu encontrei o professor Olavo de Carvalho. Ele sempre foi um grande defensor da liberdade de pensamento, das pessoas poderem conhecer, das pessoas poderem trabalhar nessa questão de, olha, não é um diploma que vai fazer com que você seja uma pessoa inteligente, mas o conteúdo que você tem a oferecer. Então, o professor Olavo de Carvalho foi o terceiro grande fator que me levou a esse mundo político, né? Então, assim, eu realmente... hoje faço parte do movimento conservador graças àquilo que foi incentivado tanto pelos meus pais como o professor Olavo de Carvalho e aquilo que eu enfrentei no ambiente acadêmico. Basicamente isso. Com esse terceiro fator aí, você já matou uma pergunta minha. A gente vai falar dele, claro. Beleza. Mas a pergunta, o suspense, você já matou. É muito bom, cara. A gente fica feliz. Como a gente até perguntou pro Fernando Holliday, né? Sim. Ele teve uma origem do que eles chamam, né? Abre aspas, humilde. Não tinha a questão financeira toda, uma família que a mãe dele deu muito apoio para ele, né? E no seu caso também... Exatamente, minha mãe ela sempre foi diarista, meu pai motorista. Eu nasci e fui criado numa favela na zona sul da cidade de São Paulo chamada Buraco do Sapo. É uma favela que fica entre São Paulo e Diadema, e mais especificamente o pessoal vai conhecer por Cidade Ademar, Americanópolis, né, os bairros ali da Vila Joaniza, Vila Minha mãe Missionária, deu aula no Jardim Pérola Selma. Byington, em Americanópolis. Pérola Byington fica próximo, exatamente. Minha mãe deu aula lá, professora do Estado. Ali mesmo, conheço o Pérola Byington. E assim, ali eu cresci, né? Ali eu tive a minha educação com os meus pais, ali eu tive a minha vivência com o meio e, enfim... Não me tornei um comunista. Porque o pessoal costuma dizer, né? Não, você tem a fórmula mágica para ser um comunista. Você veio da favela, você é negro, você representa a minoria da minoria. Então, você tem tudo para ser do Partido Comunista do Brasil. Mas acredito que eu sempre fui do contra, sabe? Eu acho que essa questão de sempre ser do contra, né, foi o que me levou também a ter essa característica mais questionadora. Eu odiava o fato do professor chegar e falar assim, não, mas é porque você tem que ser assim, ser assado. Não, eu tenho que ser o jeito que eu quiser, entendeu? Eu tenho que pensar da forma que eu quiser, eu tenho que buscar minha personalidade, tá entendendo? E eu via o oposto disso acontecendo na sala de aula. Era quase uma neurose, tá entendendo? Coletiva, que o professor jogava ali e todo mundo seguia, né, de maneira absolutamente cega, né? E ele dizia que as pessoas que nasciam na favela tinham que ser assim, e assado. E é uma formação de gado, né? Isso. Formação de gado, basicamente. E assim, ele foi muito determinado, né? Pelo menos quando eu o conheci, ele estava muito focado, né? E esse foco, ele começou quando? Essa origem, essa vontade de estudar, de focar, do objetivo? Olha, eu vou dizer, Fred, eu sempre gostei muito de brigar, sabe? Gosto muito de brigar, de Esté Papaiano, que é uma pessoa que eu tenho um abraço para um carinho Esté. gigantesco, né? Esté, ela fala que eu sou barraqueiro. Que se um dia ela quisesse me encontrar na Assembleia, por exemplo, e não soubesse onde eu estava, era só procurar onde estava o barraco mais próximo que eu ia estar lá. E assim, eu acho que isso foi um dos fatores que me levou também a ter uma atuação no meio político, porque eu vou dizer para você, eu tinha uma certa perseguição no ensino médio e ensino superior, sim, tinha, mas eu gostava de ser desafiado, eu gostava de olhar dentro de um ambiente e ver eles fazendo cara feia, de ver fazendo careta, eu sempre gostei disso, foi como se fosse um combustível para mim. E assim, eu acho que
Acho que isso pode me ter trazido muitos problemas durante a minha atuação política, né? O que desencadeou, enfim, uma série de fatores, mas é o que mais me motiva a fazer o que eu faço. Eu gosto quando a pessoa se sente incomodada com a minha presença, tá entendendo? É quase um discurso comunista isso aqui, né? A minha presença te incomoda. Mas eu realmente, quando eu vejo que eu tô ali para fazer a diferença, para poder ter uma representatividade conservadora, uma resistência, né, conservadora, é o meu lugar, é o que eu nasci para fazer. E eu sempre vou ser assim em qualquer lugar que eu vá. Então, acho que esse é o principal motivador da atuação do Douglas Garcia. E esse ingresso seu na direita paulistana, como é que se deu? Como você conheceu também o Edson? Foi uma manifestação que nós criamos em apoio a Jair Bolsonaro, porque queriam caçar o mandato do cara, né? E eu me via representado por ele, porque, como eu disse, eu sempre gostei de confusão. O Bolsonaro sempre, enquanto deputado federal, foi a representatividade da confusão da política brasileira, né? Sempre quando tinha uma confusão, ele estava metido nela. No bom sentido, é claro, defendendo aquilo que deve ser defendido. E quando ele fez o discurso elogiando, homenageando o Carlos Alberto Brilhante Usta, queriam lhe caçar o mandato, eu achei aquilo um absurdo, resolvi fazer uma manifestação em apoio a ele, para mostrar que ele não estava sozinho. Foi uma manifestação bacana, aconteceu ali no Largo da Batata. E a partir daí eu já sim estudava a respeito das questões políticas brasileiras, já conhecia o professor Olavo de Carvalho e queria muito seguir adiante com a questão que ele falava sobre ocupação de espaços. Vamos ocupar espaço. Falei, beleza, vamos ocupar espaço. Então vamos trabalhar com essa galera que já está aqui e vamos dar adiante a um trabalho de ocupação de espaços para a formação de uma militância conservadora inteligente que vai atuar através de métodos políticos e também culturais para a gente conseguir ocupar espaço e tirar cada vez mais a atuação da esquerda. Aí a gente começou a ocupar espaço literalmente no Centro Cultural São Paulo, né? Que foi você que você citou agora. Quase não tem esquerdista lá. Quase não tem esquerdista lá. O pessoal, eu falava, galera, olha, quando vocês vierem aqui, vamos fazer o seguinte, vamos vir a Paisana, porque assim, a gente consegue fazer a nossa ocupação aqui, crescendo aos poucos, e assim a gente consegue ter um espaço aqui bacana, onde todo mundo consegue trocar ideia, onde todo mundo consegue compartilhar conhecimento, né? E a galera usava aquilo ali como se fosse basicamente uma forma de terapia, porque tinha gente que passava a semana inteira conversando com um comunista, seja na faculdade, seja no trabalho, e quando eles se encontravam todo sábado de manhã, conversar com gente que sabia falar A, B, C, D, tipo, normal, tá entendendo? Gente que se comunicava de maneira comum, era muito bom, porque você não se sentia um estranho. Na verdade, que era estranho eram as pessoas que estavam ao seu redor, que estavam no meio acadêmico, no meio, enfim, estudantil, e eles adoravam aquilo, né? De saber que existiam pessoas que pensavam da mesma forma que eles. E aí não dava muito certo, porque ao mesmo tempo que eles eram pessoas que buscavam um conhecimento mais aprofundado a respeito dos temas que abordavam no nosso Brasil, também eram ativistas, né? Porque eu esqueci, poxa, tô tirando essa galera do meio militante. Então eles iam para o Centro Cultural São Paulo com a camiseta do Bolsonaro, com a camiseta do Brasil, com pichuleco, né? Então chamava a atenção, né? Então tinham 7 pessoas, depois aumentou para 14, 20. Foi de maneira exponencial mesmo, crescendo o número de pessoas, e a galera fazia questão de ir vestido de militante, né? Eu tava vendo o dia de ter uma quebradaria ali, uma porradaria, e aquilo me preocupou bastante. A gente correu atrás de uma sede para conseguir colocar toda a galera. Conseguimos uma sede através de filiações que foram pagas pelas próprias pessoas que faziam parte do movimento conservador. Conseguimos, inclusive, um curso de formação para os militantes do movimento conservador, que foi ministrado pelo professor Rafael Nogueira, né? Grande Rafael, atual secretário de Cultura, né? E assim, a gente conseguiu fazer um trabalho extraordinário, não apenas na questão intelectual, como também a gente começou a trabalhar na questão da cultura popular. Abrimos a Batucada Opressora, que é uma espécie de bateria conservadora, só a molecada lá fazendo aquelas baterias de escola de samba, sabe? Então a gente tinha um mestre que ensinava a gente. Tinha um Reaças Futebol Clube, que era o time de futebol dos meninos, isso. Os moleques lá do movimento conservador tem o Reaças Futebol Clube. A gente ministrava curso de inglês também, gratuito, inclusive, para o pessoal que queria.
E, enfim, a gente trabalhava em várias frentes, muitas frentes, né? E aquilo, me orgulha muito a fase de crescimento do movimento conservador que culminou na minha eleição. Então ele começou como direita paulistana. Isso, direita virou São Paulo. Direita São Paulo. Aí depois, na metade do meu mandato, enquanto deputado estadual, a gente resolveu expandir para movimento conservador para abranger o Brasil inteiro. Sim, e até teve aquela questão você falou do samba. Isso. Eu lembrei, vocês criaram um bloco. Isso, o bloco Porão do DOPS. Agora. Não, mas o bloco Porão do DOPS, ele... Era teu esse bloco Porão do DOPS? Isso, o bloco Porão do DOPS, ele veio sabia. antes, né? O bloco Porão do DOPS foi antes de eu me tornar deputado. Eu vi aqui, foi em final de 2017, início de 2018. A gente via que existia o bloco soviético, né? E o bloco soviético sempre desfilava nas ruas e a gente queria ter um bloquinho nosso também. Lógico, eu não sou positivista, eu nunca amei o militarismo, o positivismo, não sou nada disso. Mas eu sei que é uma pauta que incomoda muito a esquerda, né? Eles gostam muito de falar contra a ditadura, não sei o quê, pipipi, popopó. E aí eu falei, por que não, né? Vamos criar um bloco aqui, bloco Porão do DOPS, né? E eu coloquei a imagem do Brilhante Ustra e do Fleury, né? Eu gosto de às vezes fazer umas edições de imagem. Aquelas imagens do bloco Porão do DOPS, todas quem fez fui eu, né? E aí as musiquinhas de marcha de carnaval também fui eu quem criei também, né? O feminista, porque estás tão triste. Mas o que foi que te aconteceu? Foi Marighella o atribulado, levou 5 tiros e depois morreu. Era, vários. É uma música bem feliz, né? Não, Demais. a gente Até a métrica tá perfeita. Tá maravilhosa. Bela paródia. E aí o Ministério Público não gostou muito da ideia, a Promotoria de Direitos Humanos, né? E aí me representou, né? Foi a primeira representação que eu ganhei de Foi um sua promotor estreia. Foi minha estreia. Comemorou, não? Eu comemorei, vixe. Eu era um moleque lá do Buraco do Sapo, tinha, fiquei 22 anos, 23 por aí. E o Ministério Público... Mas o bloco enchendo o soviético tá saco tudo mesmo. certo pro tudo MP, tranquilo. né? O que acontece com o Monark, né? Sim. Que foi cancelado. O mais novo representante da liberdade de expressão. Né? O Monark foi cancelado também. Inclusive, porque... falo pela segunda vez, Monark, queremos vocês, é você aqui. Assim que você vê, se você vê Caso esse você podcast, nos você já assista, está automaticamente- não convidado, mas convocado para estar aqui automaticamente. e bater um papo com a gente. A gente sempre sente, né, essa balança, ela sempre pende para um lado. Né? Essa balança nunca ela é igual. Então a gente vê, né? Vocês criaram um bloco, mas o outro bloco, não sei se continua aí até hoje, e acho que nunca teve nenhuma representação contra o outro bloco, né? Por incrível que pareça, a gente conseguiu derrubar o outro bloco. É mesmo? Mas o outro bloco não teve tanta repercussão, não teve tanta representação quanto nós, né? A gente Olha, teve bastante. Mas a gente conseguiu derrubar porque, ia ficar uma coisa muito, sabe? Ia ficar díspare, né? Você tá entendendo? Mas olha, é um negócio que me veio isso aqui na cabeça. A direita não infiltrou no carnaval. Não. E eu vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas ou metade pelo menos das pessoas que gostam de carnaval no Brasil, elas são de direita. Todos os meus amigos, olha, de cada 50 amigos deve ter um ali meio isentão, o resto é tudo de direita. E todo mundo é alucinado por carnaval. Sim, sim. Claro. E a direita não tá no carnaval. Não tá, Quando os caras vão no bloco de alguém, no show de alguém, em Salvador, é de algum esquerdista que tá lá em cima, cara. É impressionante. E não tem ninguém de direita. Claro, se o cara deve ter um outro de direita, mas o cara tem medo de ser cancelado, de eventualmente expor isso, né? Botar isso pra fora. Então fica complicado. Mas é uma excelente... E deixa a provocação aqui a todos os que gostam de carnaval e são de direita de infiltrar no carnaval, que é mais um... Não precisa ser bloco Porão do DOPS. Exato, não, aí Não dá uma radicalizada, né? Mas sei lá. Essa Bloco dos questão olavistas. Da ocupação cultural, né, É Lucas? isso aí, ocupação. Bloco Hora Porra. Bloco do Coffee. Bloco hora porra. Porque a gente tem que usar a agenda do Gramsci ao contrário. A gente tem que usar a agenda do Gramsci ao contrário. Engenharia reversa. Engenharia reversa. Vamos pegar a agenda dele, né? Mas pensando como a direita. Pô, vamos infiltrar. O Olavo diz muito isso. Vamos infiltrar nas universidades, vamos infiltrar na cultura e vamos infiltrar no ensino. Só que nós estamos começando do zero. Que o mundo e a direita briga muito, cara. A esquerda não briga. Ou a mídia não mostra as brigas da esquerda, não sei como é que é. E você vê, né? É o nosso segundo convidado que fala que teve problemas na universidade, né? O Holiday também veio aqui e não pôde falar. Fudeu muito, bicho. Ele falou que até uma menina mordeu o cabo do microfone para que ele não pudesse falar. Ela cortou o cabo Boicotaram com o o evento dente. dele.
Foi falar na Unicamp, né? Ele saiu, na Unicamp. ele saiu também apanhando de lá. Escorraçado. Apanhando, ele apanhou, levou uns tapas lá, levou. Porque ele foi chute. falar, ele foi convidado. Que selvageria. Então, assim, o que a gente vê é que isso se repete. Né? Mas, independente disso, a ocupação cultural, né, que talvez acho que começou até de forma orgânica com o Direita São Paulo, isso te levou também. Como que isso despertou para você? Falar assim, agora eu vou me candidatar. Eu Tá não na queria, na verdade. Foi o Edson Salomão que me lançou como candidato. Eu sempre gostei de confusão, sempre gostei de... Eu sou claro, sabe? pra Cara, falar isso. eu não diria nem que é confusão, mas você é um questionador do que deve ser sim, questionado. Eu duvido que você arrume confusão com um negócio que tá andando, funcionando bem. Mas você- Aos seus olhos, claro. É que eu tô sendo sincero mesmo, sabe? Falando aqui às claras. Eu sempre gostei de arrumar confusão com esquerdista. Sempre gostei. Ah, com o esquerdista, isso eu adoro também. sempre Puta, é uma gostei, delícia. sempre gostei. Era a minha principal motivação. E eu falava, aliás, falo, né? Tenho uma boa oratória para conseguir me comunicar com o meu público, para conseguir rebater, debater e etc. Então, me foi ofertada a oportunidade de sair como candidato, mas eu sabia que aquilo ia tirar um pouco a minha liberdade de fala. Porque, querendo ou não, um político no Brasil, ele precisa ser regrado, tem que ter essa coisa aí de decoro parlamentar, essa liturgia do cargo. E assim, muitas vezes eu deixo de falar um pouco sobre a minha própria vida privada, que é para não escandalizar. Você mesmo acabou de dizer que existem poucos conservadores no carnaval. Existem poucos conservadores no carnaval porque existe um excesso de puritanismo gigantesco no meio da direita, que para eles o carnaval deve ser visto como uma coisa absolutamente esquerdista, horrível, que ninguém tem que colocar o pé. Tá entendendo? E Então, perde a assim, oportunidade de expandir o movimento. perde a oportunidade de expandir o movimento e ainda afasta um público um pouco mais jovem que adora o carnaval. Então, como eu gosto de bastantes coisas que acabam escandalizando o meio conservador, procuro nem falar um pouco sobre a minha vida pessoal. Mas isso em específico eu falo, sempre gostei de arrumar confusão com esquerdista. E eu queria continuar na faculdade arrumando confusão com esquerdista. Edson Salomão resolveu que eu devia sair como candidato a deputado estadual para poder atuar dentro da Assembleia Legislativa defendendo o que eu sempre defendi. Eu falei, tá, tudo bem, né? Depois de muito insistir, eu saí como candidato a deputado estadual em 2018, tive 74 mil votos, foi uma eleição bem difícil, né? E aí tô até hoje aí, trabalhando na Assembleia Legislativa, defendendo as pautas pelas quais eu fui eleito. O começo foi bem difícil, né? Foi um pega pra capar, achava que eu ia ser caçado, né? E, assim, se fosse para voltar no tempo, se não fosse a insistência do Edson, Fred, falando sinceramente, eu não seria deputado hoje. Eu ainda estaria em algum lugar arrumando confusão com algum grupo de esquerda. Mas você Pelo cativou. menos se tiver 15 pessoas te esperando na saída da Lesp, você tem a polícia lá da Lesp pra se proteger, né? Vida, exato. Na faculdade você não tinha ninguém, ia levar uma surra de 15 pessoas. Aí não dá, né, cara? Mas Contra 15 não dá. essa combatividade, ela foi providencial, porque é o que eu falo, a maioria das pessoas, elas olham a atuação de um parlamentar e aí eles chegam, né, com aqueles relatórios de fim de mandato, eu aprovei tantos projetos, eu consegui fazer não sei o quê, só que eu fui aprender recentemente, uma das coisas mais importantes está muito mais atrelada àquilo que você barra do que aquilo que você aprova. E fica o meu agradecimento aqui à sua pessoa, eu queria que você falasse mais Claro. a respeito de tudo que você barrou Sim. na época da ditadura sanitária. Sim, sim, claro. A gente protocolou, pelo menos quando eu falo a gente, eu falo eu e o trabalho do meu gabinete, viu, pessoal? Quando vocês ouvirem eu falando a gente, O nós. tô falando do meu gabinete. sim. Porque, o trabalho que foi feito pela minha assessoria foi um trabalho, assim, extraordinário. O Wellington, Jorge, Edson, Esté, André, Ronaldo, sabe? São nomes de pessoas que estão ali trabalhando que não têm a visibilidade nas redes sociais, mas deveriam ter, porque são pessoas que, se não fosse o trabalho delas, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. E pessoas brilhantes, Pessoas né? absolutamente brilhantes. Ronaldo Eu falo- Mota, Wellington Nossa Senhora, Santos, André Sté Papaiano, Petros, Sté André Papaiano, Petros, Isso, Jorge Luiz, Edson o Salomão. Jorge, são o Jorge. O pessoas- advogado Jorge? Isso, Um Jorge é abraço, advogado. Jorge. Isso. Esperamos você aqui também, Jorge. Ó. Caramba. São Fila pessoas vai assim ficar grande. extraordinárias. Eu me sinto muito abençoado de poder estar no meu dia a dia com esse tipo de gente, com o Wellington, com o Jorge, porque são pessoas que me fizeram crescer, tanto intelectualmente como culturalmente também, né? E pessoas que me ajudaram a amadurecer muito. Então, o trabalho que eu realizei na Assembleia Legislativa de obstrução, trabalho combativo, trabalho de poder bater de frente com a esquerda,
foram eles quem me guiaram, foram eles quem me orientaram, né? Acho que para todos os decretos que existiam a ditadura sanitária, a gente também protocolava um projeto de decreto legislativo para poder flexibilizar um pouco mais a quarentena, para permitir com que as pessoas pudessem trabalhar e trazer sustento para suas casas. Tanto é, se você for hoje ver quantos projetos de decreto legislativos estão protocolados na Assembleia, vocês vão encontrar mais de 10 PDLs de minha autoria, porque todos eles, eu, assim que protocolava, já anunciava obstrução a todos os projetos do governo e eu obstruí todos os projetos do governo. Tanto é verdade que no último ano do governo Dória, nos 45 do segundo tempo, estava quase o pessoal trazendo a ceia de Natal lá para a Assembleia, não conseguiram aprovar a lei orçamentária no dia que era para ser aprovado, porque eu segurei um orçamento de mais de 200 bilhões de reais. Eu segurei, tá entendendo? Em cima do laço, né? Em cima do laço. Sozinho eu segurei, com os deputados todos me cercaram lá no canto. Eu falei, olha, é o seguinte, não vamos aprovar isso daqui porque não foi pautado o projeto de lei tal, né, o projeto de decreto legislativo tal, que fala a respeito da flexibilização da quarentena, que fala a respeito da derrubada do passaporte sanitário. Eu sempre trabalhei nesse quesito, né, de poder obstruir um projeto de lei do governo em troca da aprovação de um projeto de lei que iria beneficiar a população, principalmente contra as atitudes ditatoriais do próprio governo, porque eu, enquanto líder, era a única forma que eu tinha, né, de poder segurar a Assembleia Legislativa, chamando a atenção de um tema que era importante e que a parte do Centrão, infelizmente, não dava atenção, que eles não queriam passar porque acreditavam que era radical, que era extremista, tá entendendo? Lutar pela liberdade do povo era algo absolutamente extremista. Ou achavam que era extremista, né? Ou simplesmente estavam cagando para a liberdade do povo. Claro. Na verdade, né, Lucas, tem uma agenda. Tem uma agenda eu não posso falar da ONU 2030, a gente não pode falar. Não precisa ser tão específico. Não, mas tem uma agenda aí em que a gente vai perdendo, ou as pessoas, todos nós estamos perdendo a liberdade em fatias. Uhum. Né? E isso acontece em todos os âmbitos, né? Seja na questão estadual, municipal, federal. E quando nós temos um deputado combativo, né, que trabalha... Agora, eu queria saber como que trabalha para que a gente possa ter a nossa liberdade ou manter a nossa liberdade. Eu queria que você colocasse um pouquinho do que você sentiu em relação aos seus colegas. Porque não é possível que ninguém ali... Eu estou sendo generoso, que ninguém perceba ou tenha percepção que está nos levando para um caminho muito obscuro. Eu estou tentando achar palavras para ser delicado. Não, mas eu estou tentando... Mas como é que... Mas eu entendi a sua pergunta. São colegas do mesmo espectro político ou do outro? Não, colegas que deveriam trabalhar em prol da sociedade. Ok. Né? Mas a gente sente que tem alguma coisa ali muito esquisita. E só tem um, ou 2, ou 3, ou 10 que estão defendendo a liberdade, os outros não. Opa, tem alguma coisa estranha. E perceba, só uma notinha de rodapé. Fica à vontade. O Lucas falou a importância de tomar os espaços, e você também. Vocês conseguem ver que um segurou bastante coisa? Então, e os outros? Bom, assim, eu de início eu já falo que eu vim fora do meio. A minha eleição foi um milagre. Tá entendendo? Costumo dizer, a gente até brinca dizendo que sou fora da Matrix, né? É óbvio, né? Quem iria imaginar que um moleque que nasceu na periferia do buraco do sapo seria eleito deputado estadual? Jamais, né? 74.351 votos. Isso. Então eu já esperava que na Assembleia Legislativa a minha atuação fosse ser um pouco diferente, porque a minha forma de eleição foi diferente. A minha base foi diferente. Eu não trabalhei, assim, com todo respeito a quem faz esse tipo de trabalho ou quem vive desse tipo de política, né? Diferente de alguns colegas meus, que é sempre através de emendas parlamentares, manda emenda para município XYZ e consegue ajudar a instituição XYZ, que conversa com fulano que faz parte da associação de não sei quem, e assim eles conseguem fazer a criação de uma base sólida, física, né, que transcende a questão das redes sociais, vai além dessa questão das redes sociais. Você tem um trabalho feito de maneira mais no tete-a-tete, que é essa forma que eles têm para conseguir serem eleitos, uma vez a cada 4 anos, e funciona, né? Então, quando a pessoa ela tem isso mais sólido, né, essa base sólida,
que funciona uma vez a cada 4 anos, ela não se preocupa com aquilo que está acontecendo nas redes sociais, principalmente. Porque, querendo ou não, as redes sociais deu voz à direita, as redes sociais deu voz aos conservadores. Então, quando a gente fala hoje sobre liberdade, por exemplo, quem é que está preocupado com a liberdade? Os conservadores. Eles estão indo lá nas redes sociais reclamar que estão sendo censurados, que estão sendo perseguidos. Só que as redes sociais não é um local onde aqueles políticos que hoje estão atuando no cenário, em sua maioria, depende das redes sociais. Eles não dependem das redes sociais. Então, se a gente puder trabalhar de outra maneira, de poder alcançar a base eleitoreira, a base eleitoral desses políticos que não nas redes sociais, aí sim você vai ter um resultado mais positivo para nós. Por exemplo, muitas pessoas vieram atrás de mim. Eu lembro a época em que a gente protocolou o pedido de impeachment do ex-governador João Dória. E muita gente fala, não, agora vai pra frente, tem que ir pra frente, vocês têm que fazer ir pra frente. Fala, a gente tá fazendo ir pra frente. O problema é que não depende só de nós. Tem outros tantos deputados aqui, são 94 deputados dessa Assembleia Legislativa. De que cidade que você é? Ah, eu sou da cidade de Marília. Legal, você sabe quem é o deputado da cidade de Marília, que representa mais os interesses do João Dória aqui na Assembleia? Não, quem é? Ah, Vinícius Camarinha. Você já chegou a falar com ele? Não falei. Ah, que bom. Ah, você é da cidade de Ribeirão Preto. Legal, já falou com o Rafael Silva, deputado estadual? Não falei, não sei nem quem é o Rafael Silva. Ah, então, vai ser difícil andar isso daí. Ah, a gente As pessoas aqui não cobram. Não sabem quem são os deputados que compõem a Assembleia Legislativa. Sabem, algumas delas, quem são essas pessoas, mas não influencia no meio em que esses deputados foram eleitos. Porque, sim, as pessoas que nascem nas cidades de Ribeirão Preto, que nascem nas cidades como Marília, interior paulista mesmo, conhecem muito bem essas figuras, né, que estão lá. Não estou falando da capital, mas estou falando da galera do interior, sabem quem são essas figuras e poderiam trabalhar de forma que elas se sentissem mais um pouco acuadas, tá entendendo? Poxa, aqui já está mexendo num local onde eu sei que vai impactar na minha base de votos daqui a 4 anos. Se trabalhasse nisso, com certeza teria um resultado diferente do que apenas gritar nas redes sociais, porque apenas gritar nas redes sociais pedindo que a liberdade seja respeitada não vai adiantar. Eles não vão se sentir incomodados, eles não vão se sentir ameaçados, eles vão olhar, vão dar risada, vão fechar o Twitter, vão fechar o Facebook, vão fechar o Instagram e vão simplesmente cagar na cabeça de todo mundo e continuar como se nada tivesse acontecido. Então, se as pessoas querem mudar a realidade da política hoje no cenário brasileiro, principalmente nas casas legislativas, vão atrás de onde esses caras tiram voto, porque enquanto isso não acontecer, vão continuar dando com a cara na parede. Ainda na capital, eu vejo uma movimentação maior das pessoas cobrando. Até as pessoas que votaram no Douglas, né, elas cobram o Douglas, né, tanto nas redes sociais quanto quando o encontra na rua, numa manifestação, né, e você anda. Sim. Né, nas manifestações. Sim. Então você tem esse contato. Já no interior, onde poderia ter mais contato, né, com o seu deputado, mas acho que essa conscientização, a gente citou aqui a questão do centro cultural, né, a gente vê algumas movimentações agora no interior, com as pessoas também, e você pode falar disso porque teve uma expansão também da direita São Paulo, movimento conservador, para outras cidades do interior paulista. Isso começou em São Paulo e se expandiu. Como foi também para você esse despertar e levar isso para outras cidades do interior? Foi muito bom. Eu encontrei pessoas que estavam dispostas a fazer essa ideia crescer, gente que estava cansado dessa política tradicional que eu acabei de citar aqui, né? E queriam fazer uma diferença na sua cidade. Tanto é verdade que nós conseguimos eleger em 2020 foram as eleições para vereador, correto? Isso mesmo. Sim. Em 2020 nós elegemos 6 vereadores para um movimento que foi lançado há pouco tempo antes. 6 vereadores é um número grande. 6 vereadores nós elegemos e muitos suplentes. Foi suplente espalhado no estado de São Paulo quase inteiro que nós conseguimos, né? Então, foi uma atuação muito boa através do movimento. A nossa principal pauta e preocupação, de fato, não é o campo político, é o campo cultural, porque nós acreditamos que, assim como sempre pregou o professor Olavo de Carvalho, sempre vou citar ele 1000 vezes, porque é o principal norte hoje. À vontade. À vontade. Ele sempre diz, você não consegue nada no campo político enquanto não você ocupar o campo cultural. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer, principalmente, não só alta cultura, sabe?
dentro dos municípios do interior ou da capital, a gente não está tão preocupado, assim, eu acho que é importante ter alta cultura, é importante sim, mas você não vai conseguir fazer com que aquele moleque que passa o dia inteiro ouvindo, sei lá, Mandelão, que ele tem que ouvir Vivaldi, que ele tem que ouvir Johann Sebastian Bach, ele não vai ouvir isso. Então você tem que tentar instrumentalizar uma forma de ocupar a mente daquele jovem com as pautas que você é preocupado de uma maneira mais popular, com uma cultura mais popular. E é isso que o movimento conservador tenta fazer. Às vezes é mal entendido, né? Eu, às vezes, sou mal entendido também, né? Você tá usando o método esquerdista. Você quer ver um dia que eu fiquei bravo? Quando eu comecei a trabalhar nessa questão de jogral, né? Você fala, o pessoal repete. Eu vi a maior parte da direita vinha, nossa, mas que coisa mais esquerdista. Nossa Senhora. Assim, eu vejo o quanto falta para essa direita que aí existe deixar essas frescuras, né, que é cheia de tem que usar dedo, o método deles com a nossa pauta. Tem, exatamente. Os caras são profissionais. Os caras, que nem o Olavo dizia aqui, ó, nos anos 60, 70, a esquerda só tinha estudante. Depois eles foram os universitários. A classe universitária de hoje é a classe política de amanhã. Né? Então, assim, no começo ali, no regime militar, quando logo que assumiram, não tinha nem universitário de esquerda. Depois os caras começaram a assumir as universidades. Eles viraram políticos. Era um movimento que durou 40, 50 anos. Sim. O Lula falava ali no começo, quando ele era informante do DOPS, ele falava. O negócio vai demorar 40 anos. Só aí chegou a hora. Exato. O cara tá voltando pro poder. E essa questão também, além da ocupação cultural, você citou que as pessoas precisam cobrar os seus deputados. Porque as pessoas acabam cobrando você e não o deputado da sua região. É isso, né, que aconteceu. E a gente viu aí, André, durante esse período, do que a gente não pode falar o nome aqui, que senão caia o vídeo, é isso? Eu receio que sim. Então, o sorveteiro não podia vender um sorvete na praça, a mulher que ia tomar sol na praça foi presa, apanhou da polícia, tiveram lojas, quem queria abrir sua loja para vender o seu produto teve a loja soldada. Ou seja... É porque chegamos no momento da história onde os seres humanos são categorizados como essenciais e não essenciais. Então, nós percebemos... Agora, essa questão que eu fico um pouco até indignado, no sentido de, poxa vida, se a gente tem um deputado lá, combativo, que está lutando pelas nossas liberdades, só que assim, ele não está lutando sozinho. Ele foi eleito para poder representar a voz daqueles que confiaram nele. Mas assim, as pessoas também não se levantam. Ou seja, vão depositar tudo nas costas do Douglas Garcia. Mas a diferença do cara da esquerda e do cara da direita é que o cara da esquerda, se ele se vê realmente sozinho, ele espana. Ele espana. O direitista, e mais do que isso, não. eu vou falar agora, eu não tô nem aí, eu vou falar mesmo. Sem filtros. Por favor. Sem filtros. Senta pau. Eu não tenho mais nada a perder. Assim, falta muita maturidade por parte do pessoal, da base de direita mesmo, tá entendendo? É impressionante porque eles não sabem a capacidade que eles têm de conseguir influenciar as pessoas. Quem tem a capacidade, a força de vontade de passar o dia inteiro na frente de um quartel, ela pode muito bem estar organizando dentro de um sindicato, de uma associação, de uma... qualquer tipo de organização ONGs, coletivo, tá entendendo? A força que ela possui de organização pode construir algo que com certeza pode dar certo e que pode impactar de maneira positiva e que ela ainda não vai ser presa se fizer isso. Por exemplo, a Bebel, professora Bebel, que é do PT, Partido dos Trabalhadores, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela faz parte de onde? Da POSP, que é um sindicato de professores. Você acha que a Bebel faz isso aqui fora do que os professores pedem? Isso aqui fora do que a POSP pede? Não faz. Por quê? Porque no dia que ela pisar fora da linha, os professores vão bater na porta do gabinete dela exigindo que ela faça aquilo, senão ela não vai ser eleita daqui a 4 anos. Tá entendendo? O sindicato dos professores reorganizados, eles fazem pressão sobre o PT para exigir que a Bebel faça as pautas de acordo com o que eles querem. E é assim que deveria ser na direita também. A direita deveria trabalhar para identificar de que maneira cada um dos deputados que estão lá foram eleitos e trabalhar no nicho eleitoral de cada um desses deputados para conseguir isso, influenciar algo que realmente vai dar certo. Eles querem que casse quem, sei lá, fulano de tal, que eles não estão gostando, querem que
prenda não sei quem, quero que represente não sei quem. Mas a esquerda tá 50, 60 anos aí trabalhando, cara. No movimento, mais trabalho fácil. de formiguinha. Sinceramente, esse negócio aí que eles estão fazendo é mais fácil que Deus, essa praga aí que foi eleita, tá entendendo? É muito mais fácil, se ele quiser, agora que vai se tornar o novo comandante supremo aí das Forças Armadas, mandar tirar os manifestantes da frente dos quartéis, o exército vai obedecer. Por quê? Porque ele é o atual, o novo presidente eleito, tá entendendo? As pessoas precisam entender, os militares, assim, são infinitamente superiores aos comunistas. Meu Deus do céu, você não pode... Pega um soldado do exército brasileiro, a doutrina militar, tá entendendo? Tudo que é ensinado é infinitamente superior aos comunistas. Porém, eles são radicalmente legalistas, positivistas. Eles vão fazer tudo aquilo que está na lei e baseado principalmente no entendimento da lei que é lida pelo general, tá entendendo? Que é interpretada pelo general, pela hermenêutica do general. Mas os movimentos estão grandes, hein? Estão grandes. Cada dia maiores. Cada dia maiores, mas eu realmente defendo o direito das pessoas se manifestarem. Acho que todo mundo tem que ter o direito de se manifestar. Do mesmo jeito que esse bando de nojento estaria na rua, se acaso o nojento Mor não tivesse sido eleito, tá entendendo? Os comunistas estariam todos na rua hoje se manifestando caso o Lula não tivesse sido eleito. As pessoas, elas têm o direito de se manifestar, e agora mais do que nunca, né? Porque, infelizmente, o nosso Brasil vai ser entregue novamente a um bando de bandoleiros, tá entendendo? É legítimo. As pessoas que estão indo se manifestar em frente aos quartéis são pessoas que estão desesperadas porque não querem ver os comunistas tomarem o poder. Isso é fato, tá entendendo? Eu só queria falar uma coisa. Você citou infiltrar em sindicatos e etc. Aquilo que o Olavo fala de infraestrutura e superestrutura. Exato. Assim, porque assim, eu vejo uma disposição muito grande dentro dessa galera que está em frente aos quartéis, dessa galera que está revoltada, etc. Vamos a essa disposição. Trabalho demorado, né? Nada do que... Não é fácil, não é imediato. A direita é imediatista, quer um top-down, não adianta, cara. A esquerda tá 60 anos aí cavando esse buraco, cara, e não chegou no fundo ainda. Então... realmente, vale muito mais você se infiltrar num sindicato do que, às vezes, eleger um senador, sei lá. Sim, tô loucubrando aqui. Você entendeu? Não, é de baixo pra cima, cara, infiltrando, é devagar. É a engenharia reversa de Gramsci. Isso mesmo. Você pensar como se fosse um Gramsci de direita, né? Mais ou menos isso. O que eu sinto também é que a direita não está unida. Aqueles que nós elegemos, parece que não se conversam mais. É que a direita não tem maestro, né? Então, mas independente se tem o ou não tem um maestro, Douglas, como é que você sente essa questão? A gente de fora, a gente olha e fala, pô, será que aqueles que nós elegemos da direita estão conversando em prol do nosso, em favor do nosso país? Ou projetos também pessoais, né? Fica esse questionamento. Acho que existe um ego muito grande por parte de algumas figuras que existem hoje no meio político. E, infelizmente, algumas pessoas que querem trabalhar de forma autônoma, independente, sem necessariamente ficar dependendo das demais, essas pessoas acabam apanhando. Leva porrada, tá entendendo? Por exemplo, o movimento conservador hoje, por intermédio da minha atuação na Assembleia Legislativa, pelo que a gente defende. O movimento conservador, as pautas que a gente sempre defendeu foi o conservadorismo. Qualquer frase minha na Assembleia Legislativa, qualquer frase, pode pesquisar, pode procurar todos os meus discursos. Sempre falei sobre ou conservador ou conservadorismo. Em todos os meus discursos na Assembleia. Porque esse é meu principal objetivo, tá entendendo? E assim, eu vejo que quando alguém cresce de maneira mais autônoma e independente, ela acaba levando pedrada, tá entendendo? Parece que existe no Brasil hoje uma tentativa de sufocar quem está começando a crescer de maneira mais independente, autônoma, e essa briga de egos acaba influenciando também no trabalho que a direita possui por intermédio dos seus representantes nas diversas casas legislativas espalhadas pelo país. É um ego que a direita tem muito grande, a esquerda deve ter também, mas é muito menor. Por isso que a esquerda... Pelo menos as brigas aparecem menos, né? Sim, porque a esquerda já está aí há 1000 anos, né? Então, acho que as brigas que eles fazem, elas existem, né? A briga entre eles existem, só que elas são nos bastidores, principalmente. Hoje, não. No meio da direita, não.
A direita ela faz questão de querer uma execução em praça pública, de querer fazer um cancelamento de um show. Ah, porque fulano de tal é traidor, não sei o quê. Então, eles querem fazer uma mera execução. Então, essa briga de egos acaba atrapalhando. Tem um outro aspecto também, é que muitas vezes a direita ela acaba acenando para qualquer um que diga um a respeito de conservadorismo. Alguns deputados aí, graças a Deus, não foram reeleitos, mas que usaram as frases conservadoras para serem eleitos, né? Exatamente. É isso aí. É verdade, Esse André. é um outro Tem um monte, tem um monte. E assim, eu não vou citar o nome. Nem precisa. Não é legal citar. Acho que a gente não tem que dar publicidade. Não, de forma alguma. Não, ó, você pega um exemplo. Pega o João Amoedo, por exemplo, que esse é um... Ele é um dos fundadores do Novo, hein? Sou, né? Sou, mas acordei, né? Acordei. Tinha tudo pra ser uma coisa incrível, mas o Amoedo do partido, né? O pessoal que tá assistindo aqui, inclusive, corrobora comigo. Tem gente aqui que tava comigo na época lá. Daqui a pouco a gente conversa na hora que acabar o podcast. Vai ser um papo bacana. Mas olha só, até esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Esqueci. Falando sobre a... Não dá publicidade. É um grande... Veja, esse cara se disfarçou de liberal. Veja o comportamento. Olhem o Twitter do Amoedo hoje. Muita gente que está assistindo aqui deve ter visto algum tweet dele postado por alguém da direita, metendo o pau nele. Vão até o Twitter dele e vejam cada que esse cara posta. Esse cara defende STF, defende censura. O cara declarou voto no Lula. E eu não sei se o Novo já expulsou o Amoedo do partido, não. Faço ideia. Deveria expulsar o Amoedo do partido. Né? Caras muito bons, como, por exemplo, o professor Christian Lobauer, que saiu do Novo por causa do Amoedo. Agora o Amoedo tá ou foi expulso ou tá quieto, não tá mais enchendo o saco, não manda mais nada. Graças a Deus o Lobauer voltou. E agora o Novo tá com pessoas que são mais liberais ou conservadoras raiz. O Marcel, um abraço pro Marcel. Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten é sensacional, cara. Sim. O Matheus Bandeira do Sul, por exemplo, que eu acho que deveria voltar pro Novo. Que é um cara muito bom, um cara conservador de verdade, que saiu por causa dessa que o Amoedo fez do Novo, mas enfim. Esses caras, Luiz Felipe Dávila é um PSDBista, social-democrata que se disfarçou de liberal, que se discursiu liberal só pra sair candidato a presidente pra aparecer. Esses caras se disfarçam. E tô falando do Novo agora, porque eu peguei um ensejo aqui, porque eu tava lá dentro e vi com os meus próprios olhos. Mas tem um monte de traidor aí. Pega Joyce Hasselman, do MBL e mais outros tantos movimentos aí que os caras se apropriam da palavra conservadora / liberal ou coisa que o valha para poder aparecer, para poder se eleger. Tanto que em 2018 Alexandre Frota foi eleito com esse discurso. Claro, o discurso dele era uma frase ou outra ali era parecida com os que os grandes conservadores falaram. Vê se o cara pensa assim. Não pensa. Então, esses caras são da palavra, né? Desculpa o desabafo aí, mas acredito que vocês corroborem comigo aí na totalidade ou na maioria, pelo menos. O desabafo do Douglas vai vir também. Certamente. Pior que o meu, né? Mas assim, André, eu acho que muitos estavam aí infiltrados. É o meu ponto de vista, não estou dizendo que são, né? Mas o que eu sinto que estavam infiltrados, né? Eu tenho até algumas passagens que eu posso falar fora das câmeras, em que eu questiono muitas coisas aí que aconteceram, coisas bizarras. Mas alguns deles não foram mais eleitos. Sofreram o escrutínio público, né? Então, mas parece que se filiaram até o partido opositor, né? Não, nada que nos surpreenda. Assim como eles instrumentalizam uma pauta conservadora, eles também vão tentar instrumentalizar o outro lado. Então, Douglas, perdão. Eu falo isso mais no sentido de que as pessoas estão adquirindo certa maturidade para escolher agora. Porque tudo bem, a pessoa ganhou uma eleição, mas na seguinte ela já perdeu. Vocês sabem de quem eu estou falando. Sim. E Douglas, você se sentiu muito só nessa sua luta? Você contava com mais gente que pudesse, sei lá, pelo menos dar uma palavra de apoio? Me senti bastante só. Assim, eu recebi a ajuda dos parlamentares que eu realmente não imaginava que eu fosse receber. Durante o meu mandato enquanto deputado estadual, tive muitos ataques. Por exemplo, quando tentaram me cassar o mandato por causa da briga que eu tive com uma deputada trans da Assembleia. Estou falando que é deputada porque eu sou obrigado a falar assim de acordo com a lei, né?
Tive uma briga com essa deputada, né, trans, e, eu achava que eu fosse ser caçado. Foi, assim, um horror. A repercussão que aquilo tomou foi, assim, uma coisa surreal. E eu olhei pro lado, absolutamente ninguém subia na tribuna para me defender. Ninguém falava uma palavra, uma frase. Eu tava sozinho vendo me detonarem, sabe? Acabarem comigo e eu não via ninguém me defendendo. Ninguém. E eu perdi as contas de quantas vezes os meus colegas que foram eleitos defendendo também as mesmas pautas, né? Colegas bastante bolsonaristas, e quantas vezes eles já se tiveram em situações parecidas e eu não pensei duas vezes em subir na tribuna para defender. Eu subia, falava, defendia, né? Mesmo quando eu não concordava em algumas coisas que eles falavam, eu defendia, porque eu sabia que aquilo ia impactar não só nele, mas ia impactar em mim também. Porque se tivesse um precedente, ia acabar ferrando com a vida de todos os conservadores que pensavam exatamente da mesma forma que ele. E eles não tiveram sequer a mesma atitude com relação a mim, porque sabe quem foi me defender na tribuna? A Janaína Pascoal. Olha só. Eu vi isso. Apesar de a gente divergir de muitas coisas, muitos pensamentos, ela procura ser uma mulher correta. Mas esse negócio que você está falando dos parlamentares que você imaginou que te defenderiam ou não te defenderem, isso basicamente é ego. É ego porque os caras têm, ao eventualmente terem ido te defender, o medo da não validação os impediu. Assim, eu não, isso é ego, cara. Isso é ego. Eles podem chegar em mim e falar assim, eu não sou obrigado a te defender. Não, tudo bem, eu não estou pedindo para que você faça isso. Mas por uma questão de inteligência mesmo. Porque você vê, quando tem um esquerdista lá apanhando, apesar do cara ter feito a pior burrice que podia ter feito, todo o parlamento, toda a base esquerdista do parlamento se une para defender, tá entendendo? Não porque eles estão querendo corroborar com o discurso, salvar aquela pessoa porque aquela pessoa é extremamente importante, mas porque aquilo vai abrir um precedente que vai prejudicar não só a figura daquela pessoa, como também todas as demais pessoas que pensam como ela, tá entendendo? Porque é uma faca de dois gumes. Se você pune alguém por falar algo de determinada maneira ou de se comportar de determinada maneira, todas as demais pessoas que pensam daquela maneira também vão ser prejudicadas, porque você abre um precedente e eles não tiveram esse mesmo nível de pensamento, não tiveram essa mesma atitude. Pelo menos pouquíssimas, eu posso contar nos dedos de uma mão só as pessoas que já subiram na tribuna para poder me defender ou me ajudar em alguma situação assim nesse sentido. Eu realmente nunca pedi. Eu já deixo isso daqui claro, né? Então não adianta vir falar, você nunca, tá entendendo? Nunca chegou para conversar, tá entendendo? Mas por uma coisa óbvia, eles também nunca chegaram a pedir para que eu os defendesse em alguns determinados casos, e eu defendi porque eu entendia que aquilo podia impactar toda a população paulista, principalmente, né? Já que a gente está falando do parlamento, da Assembleia Legislativa. É desanimador, né, André? Total. Porque a gente não sabe, né? Como quem tá vendo através das câmeras, seja ela do celular ou da grande mídia, a gente fica um pouco desanimado, né, com o que acontece. Porque além de ter toda a mídia criando factoides, narrativas e fake news, né, quem cria é a grande mídia. Tira tudo de contexto. Né? Então eles manchete é uma, a matéria é outra. Eles conseguem destruir a reputação das pessoas com uma reportagem. Com uma headliner, eu diria. Então, assim, e nós vimos isso acontecer com o Douglas. Você passou por situações onde é que cada um possa questionar se foi válido ou faria daquela forma ou não faria daquela forma. Mas o que a gente vê é mudando completamente o contexto do que aconteceu, criando uma narrativa e soltando isso como verdade. Sim. Como é que você, assim, não como deputado, mas você, quando chega em casa, você põe a cabeça no travesseiro, você faz uma reflexão da sua vida, como é que você avalia até o ser humano em questão de justiça? Sim. Eu, no começo, eu acreditava piamente que haveria por parte do público
que estava ao redor, né? A base, que todos eles iriam sempre estar lá do lado, iam retribuir, iam ajudar, iam auxiliar, porque afinal de contas, eu estava colocando o meu na reta, justamente por eles. Por exemplo, o caso dos Antifa lá. Eles vivem dizendo, a imprensa vive dizendo que eu criei um dossiê e vazei os dados de não sei. Mentira, mentira, mentira e mentira. Não vazei dado de absolutamente ninguém. Mas aquilo que eu entreguei à Polícia Federal e entreguei à Polícia Civil, a atitude que eu tive de trabalhar nisso foi para justamente defender as pessoas que estavam desesperadas com o que estava acontecendo na Avenida Paulista, o que estava acontecendo nas ruas da cidade de São Paulo. Vocês foram muito atacados, né? As pessoas estavam se sentindo inseguras por causa da ação de um grupo que estava com atitudes absolutamente terroristas. Então eu pedi para que elas me mandassem essas informações dessas pessoas, dessas possíveis pessoas que podiam participar aí desses grupos, potenciais participadores desses grupos, para que eu pudesse enviar a Polícia Civil, a Polícia Federal, e foi o que eu fiz. Não teve nada além disso. As repercussões que aconteceram depois disso foram assim avassaladoras na minha vida, porque o PSOL, o PT e tantos outros partidos de esquerda começaram a incentivar as pessoas que estavam em esse outro dossiê que havia sido vazado, um dossiê que já existia há 1000 anos antes mesmo de eu ser deputado estadual. Esse dossiê já existia, atribuíram o vazamento desse dossiê a mim. O PT, PSOL e outros partidos entraram em contato com as pessoas, né? Pelo menos foi a informação que eu obtive, pedindo para me processar. Então choveu processo, até não querer mais, chuva de processo, centenas de processos que não acabava mais, era tanto processo que toda semana tinha mais ou menos uns 5 a 10 oficiais de justiça batendo na porta do meu gabinete, tá entendendo? Tudo por indenização de dano moral, de no mínimo R$20 mil. Tá entendendo? Pedindo essas indenizações, centenas e centenas e centenas de processos. Isso eu fiz para defender aquele povo que estava desesperado com essa atuação desses grupos, tá entendendo? E eu quis fazer o máximo que eu pude para conseguir defendê-los, porque esse é o meu papel, esse é o papel de um político. O político precisa defender a população. É isso que ele tem que fazer, principalmente a população pela qual ele foi eleito. E é isso que eu tive nessa ação. E, assim, até hoje eu sou muito prejudicado em decorrência disso. Porque, assim, um bloqueio judicial em decorrência de uma decisão de um juiz militante, de poucos juízes militantes, ou então quando tem a questão das custas judiciais, porque poucas pessoas sabem, ou sabem bastante, né? Recentemente saiu aí a matéria no jornal que eu tinha pedi falência mesmo. Pela quantidade gigantesca de processos que estavam chegando, eu sequer consigo pagar as custas judiciais. Se eu não pago as custas judiciais, o que acontece? O transita lá em julgado, decisão, e aí já vem a execução, e a execução ela não vem só na conta corrente, ela vem na conta salário, vem direto na fonte, tá entendendo? Faz meses que eu não tenho salário, meses que eu não sei o que é ter salário, tá entendendo? De deputado, não tenho. E assim, tudo isso eu passei, tudo isso eu passo atualmente por defender a população. E eu realmente, eu tinha isso em mente, Fred, de que eu ia chegar em casa, eu ia deitar minha cabeça, ia pensar, não, eu vou ter uma retribuição com relação a isso, porque eles vão reconhecer de fato tudo aquilo que eu estou passando e vão, pelo menos, ter a dignidade de me manter no parlamento. Não foi isso que aconteceu, foi o extremo oposto. Tem uma série de fatores que podem levar a crer que eu estava errado, que eu estava certo. Tá entendendo? Isso é discutível com relação ao que aconteceu poucos dias antes da eleição, mas mesmo assim não é o suficiente, tá entendendo? Todos os erros que eu tive durante o meu mandato, que eu reconheço, não sou uma pessoa perfeita, tive erros sim, poderia ter trabalhado de maneira mais inteligente em alguns casos, poderia ter trabalhado de maneira mais política em outros casos e menos militante para conseguir ter um alcance melhor para atender a minha base. Tá entendendo? Mas nenhum dos erros que eu cometi justifica o assassinato de reputação que foi feito poucos dias antes da eleição e que infelizmente impactou na base, impactou na maneira com que a base me via, me enxergava, que não sei o que aconteceu, poucos dias antes da eleição, deixei de ser aquele deputado que combativo, que trabalhava e etc, para se tornar um traidor, tá entendendo? Coisa que nunca fui. E pessoal, faz sentido. É um jovem, primeiro mandato, né? Então, assim, o amadurecimento, ele vem com a experiência, né? E o que eu vejo é todo mundo condenando, somente condenando,
né? Vamos ouvir também o que ele passa na pele. Poxa, cara, o quanto deve ser difícil tudo o que ele passa, todas as perseguições. Você que está em casa assistindo, para pensar um pouquinho e também faz uma reflexão, né? Nós cometemos erros e, olha, trabalhos que não estão na mídia. E a gente comete erros. Agora imagina quem está lá no fronte de batalha, trabalhando pela nossa liberdade. Eu acho que vale um pouquinho a reflexão também de você que está em casa, para entender um pouco a história também do Douglas. O pessoal que faz essas duras críticas aí não tem o skin in the game, né? De forma alguma. Tá De lá forma na alguma. poltrona, comendo pipoca. Esse deputado aí é fácil, né? E imagina ser só. deputado é fácil. Desculpa. Não, é porque... que isso. só pra- É fácil criticar, né? Desse deputado, é fácil. Dá poltrona ali. Falar é Fala, barato. é barato, de graça. É que Não assim, paga nada pra acho que falar. se você for analisar a história no Brasil, você nunca vai ter um deputado falido. Acho que eu fui o primeiro da história. Consegui estrear isso na história da política brasileira. Eu tive que entrar com ação de insolvência, de falência da pessoa civil, porque não tem condições. Centenas de pessoas me processando e cada uma pedindo no mínimo 20 mil reais. Para centenas de processos, você tem custas judiciais que, para você conseguir responder esse processo judicialmente, contestar, se defender, você tem que pagar as custas judiciais. E que juiz vai dar justiça gratuita a um deputado? Isso não existe. Quem me processa tem justiça gratuita. Eu não tenho. Eu não posso ter essa justiça gratuita. Aí você pega centenas de processos. Para cada um deles eu tenho que pagar custas judiciais. Eu não consigo. Aí vem uma condenação de dano moral no valor de 20 mil reais. Aí vai lá, pum, congela o meu salário. Vou pagar as custas judiciais como? Eu não vim de uma família rica. Você é rimo de família, Tá né? entendendo? Exato, eu pago o aluguel dos meus pais, eu pago o meu aluguel, eu pago a ração dos meus gatos, eu pago tudo, tá entendendo? Vem tudo do meu salário. Eu tirei os meus pais da favela, eu não pude deixar os meus pais ainda morando na periferia. Tive que tirar os meus pais de lá, eu não ia conseguir viver um dia sossegado enquanto eu não tirasse meus pais dali, tá entendendo? E aí eles simplesmente criaram um sistema, uma forma de querer me sufocar financeiramente e conseguiram. Só que se tinham algo que eu podia ter em contraprestação a tudo aquilo que eu passei e que eu ainda passo por causa da minha atividade política combativa, porque eu reconheço, tudo isso é culpa minha. Sim, é de responsabilidade minha. Quem inventou de querer entregar isso para a Polícia Civil, Polícia Federal, fui eu, tá entendendo? Foi uma decisão minha, isso eu reconheço, única e exclusivamente minha. Não fiz nada de absolutamente errado, tanto é que as decisões que eu estou perdendo hoje na justiça, as poucas, inclusive, se você for comparar com o número gigantesco de ações que eu venci, porque assim, o número de ações que eu venci é muito maior do que o número de ações que eu perdi, só que as poucas ações que eu estou perdendo, os juízes sequer estão analisando o mérito. Eles não estão analisando o mérito porque eu não estou conseguindo pagar as custas judiciais. Eu não consigo pagar as custas judiciais, não tem como pagar as custas judiciais. Se não consigo pagar as custas judiciais, o que acontece? Vem a condenação. Aí o que era uma custa judicial lá, sei lá, na casa de, não sei, as custas judiciais variam, desde as mais baratas até, teve umas custas judiciais do Rio de Janeiro que estava 2 mil reais, tá entendendo? O que era 2 mil reais antes passa a se tornar 20 mil reais porque eu não paguei uma custa judicial anterior. E isso acontece com centenas de processos. Toda vez que chega uma cartinha nova, eu falei, meu Deus do céu, tá chegando aqui a cartinha, tenho 15 dias para responder. Se eu não responder em 15 dias, se eu não pagar essa custa judicial em 15 dias, vai virar 20 mil reais. Então foi feito para dar errado, né? Foi feito para justamente pra dar errado. inviabilizar. E aí eu Depende, peço, sim. aí eu chego no juiz e falo, juiz, pelo amor de Deus, eu não consigo. Olha só a situação, tem muitos processos. São centenas de processos, eu não consigo pagar essas custas. Me dá justiça gratuita. Ele fala, você tem um salário de deputado estadual, você tem que pagar essas custas judiciais, justiça gratuita para você não funciona. Não consigo pagar as custas judiciais, se torna uma bola de neve, vai caindo outra condenação, e eles não analisam o mérito. Não tem a análise do mérito da decisão, simplesmente sou condenado a pagar a indenização por dano moral porque não consigo pagar as custas judiciais. E isso eu fiz, chegou a esse ponto justamente por defender as pessoas nesse caso. Né? Se você perguntar para mim, Douglas, você se arrepende do que você fez? Você se arrepende de todo o trabalho que você teve enquanto deputado? Porque não foi só essa questão do dossiê Antifa. Foram umas centenas de coisas Esse que foi eu o estopim, fiz, né? né?
Tava até conversando com o Wellington, né? Ele falou, cara, eu tava ali elencando as coisas que você já trabalhou, você deu muito trabalho. Eu falei, de trabalho mesmo. Eu sou deputado para isso, eu tinha que dar trabalho para a esquerda. É para isso que eu fui eleito, tá entendendo? E assim, de todas elas eu tive muitos prejuízos. E eu realmente esperava que fosse ser lembrado por isso, né? Infelizmente não aconteceu, passou agora as eleições de 2022, não consegui ser eleito deputado federal. Mas eu não me arrependo das coisas que eu fiz enquanto deputado estadual. Se eu fosse voltar no tempo, talvez eu teria feito de maneira mais inteligente, o que não necessariamente seja um arrependimento, né, mas uma forma de se fazer um pouco mais inteligente. Mas aí que vem a maturidade. Mas eu realmente esperava que fosse... Você entende, cara? E você não tá acabado também. Não, é o começo. Os 28 anos. 28 anos? A gente entende. Assim, porque, André... É compreensível eu tipo passei isso no trabalho que eu fazia. Todos nós. Eu fui desligado do meu trabalho porque a pessoa, minha diretora, virou e falou assim, eu não convivo com ninguém que vote no Bolsonaro. Que maravilha. Ele ganhou a eleição, na segunda-feira eu recebi o contrato de rescisão, a rescisão do contrato. Imparcial você, hein, ex-diretora do... Puxa vida, olha, tá você de parabéns. democrático. Né? Então, assim, são coisas que Sim. A gente acaba passando, mas isso traz um amadurecimento sim. necessário. Né? Talvez não é da melhor forma. Uhum. Quase nunca é da melhor forma. Uhum. Eu já vi gente, desculpa atrapalhar, eu já vi gente falando assim, Douglas, por que você não faz uma vaquinha? Pede para fazer uma vaquinha. Eu falei, puxa, a gente tá no Brasil. O Brasil, as pessoas não estão acostumadas a ver político falido. Pensa na coisa ridícula que vai ser eu fazendo vaquinha para conseguir me ajudar a pagar custas judiciais. O povo tá numa situação difícil. Agora, com esse daí que foi eleito, principalmente, a situação vai ficar mais difícil ainda. Então, não existe, não tem como. Todas as coisas que eu fiz até aqui, eu vou ter que encarar, bater no peito e enfrentar absolutamente sozinho. Vai fazer parte do meu amadurecimento, como você mesmo está dizendo. De história, do que eu vou passar, que digamos que ainda está na metade, né? Porque ainda tem processo pra caramba para ser julgado, ainda tem muita coisa para acontecer. Não sei que resultado vai dar esse processo de insolvência civil. O juiz já não foi muito, digamos assim, receptivo com relação a esse Ou processo. nada receptivo? Nada receptivo. Pra ser mais, né? Pra acertar o cu da mosca na resposta, acho que é nada receptivo. Mas voltando ao ponto principal da sua pergunta, quando eu chego em casa, de fato, assim, eu parei nos últimos dias de bater a cabeça com relação a isso, né? De pensar, falei, poxa vida, mas basicamente foi abandonado, né? Eu não tenho não tive um retorno com relação a isso daqui, porque de fato eu fiquei muito chateado, absolutamente chateado, de um jeito que eu nunca fiquei na minha vida. Acho que a felicidade que eu tive quando fui eleito deputado estadual em 2018 foi assim, proporcional à infelicidade que eu tive durante esse ano, porque todas as coisas que eu passei para ter um resultado desse, realmente é absolutamente desanimador. Mas eu acho que um dos fatores que mais me ajudou e me ajuda até hoje, né, a continuar de pé, a continuar trabalhando, principalmente para minha família, é o próprio cristianismo. Se não fosse o cristianismo, eu fico até me perguntando, poxa, como é que um cara, tipo, igual, sei lá, o Arthur Duval, por exemplo, né, que fez aquela cagada lá lá fora do país, ele conseguiu passar por esse processo devido, né, foi um processo devido, ao meu ver, de assassinato de reputação, de cancelamento, sei lá, como ele conseguiu passar por tudo aquilo e sem se agarrar a uma entidade superior, porque ele é ateu. Eu, particularmente, eu não conseguiria nada do que eu tenho hoje e não conseguiria continuar acordando todo dia de manhã, indo dormir à noite agora um pouco mais sossegado, se não fosse o cristianismo, principalmente, aqui mais específico falando, da Igreja Católica, que me abraçou de um jeito que realmente não imaginava. Então, inclusive, eu quero agradecer de novo ao professor Olavo de Carvalho, que parte da minha conversão se deu pelo trabalho que o professor Olavo de Carvalho fez, né? Então, agradeço a Cristo mesmo e vou dormir tranquilo, porque eu sei que naquele último dia é ele que vai... Isso, justos ainda herdarão a terra. Exatamente. Ô Douglas, eu vi no teu Instagram aqui, uns dias atrás,
foto sua com o Daniel Silveira. Você conheceu ele? Sim, pessoalmente. Sim, eu vi uma foto, você conheceu bem ele. Sim. Cara, bom, certo, o Beluco tá olhando, dando uma risadinha aqui. O Beluco é o advogado e não vai falar isso que o canal vai cair, né? Então ele Ou teme seja, que a gente não vai... jogue fora todo o nosso trabalho, Jamais. Por isso que ainda é gravado, né? Depois de tudo que ele sofreu, porque o cara foi preso. Foi preso pelo crime de opinião, foi preso por xingar ministro do STF, né? E queria também pegar um gancho e falar... queria que você falasse um pouco sobre liberdade de expressão, o que você acha de tudo isso que está acontecendo. Dá uma opinião aí, ou fala alguma coisa que você imagina que você consiga agregar sobre o trabalho dos brasileiros em Nova York. É incrível o trabalho dos brasileiros em Nova York. Eu vibro cada vez que esses caras foram pra frente do hotel onde estavam os ministros, xingavam os caras. Olha, me sentia com a alma lavada. Não 100%, mas olha, grande parte da sujeira da alma saiu, cara. Me No conta, país livre você pode interpelar uma autoridade. Isso, exatamente. foi maravilhoso. Principalmente que a autoridade não é nem oriunda do país, né? Verdade, então, muito mais desses casos. Mas diga aí, fala alguma coisa sobre o papel dos brasileiros, o trabalho dos brasileiros em Nova York. Sim. Né? E sobre liberdade de expressão, tudo que tá acontecendo aí, cara, dá uma pincelada aí, só pra gente ter uma ideia do teu pensamento, que a gente provavelmente deve corroborar com tudo ou com a grande maioria, né? Sim, acho que basicamente todo o trabalho que eu tive na Assembleia foi com base na liberdade, né? Eu sempre defendi liberdade. E pode ter certeza que eu não vou ser um dos que vai contribuir para a derrubada do canal, porque eu não vou falar. Tá bem polido até agora? Não, Nossa, tá. dizer, vou falar aquele que não deve ser nomeado. Aproveitar que os dois são carecas, então a gente já sabe o que já tá falando. Ficar para ajudar bastante, né? Acho que as pessoas que estão em Nova York representam bem o sentimento do povo brasileiro. Acho que hoje a gente tem que continuar pela insistência, não desanimar, continuar trabalhando nisso, principalmente porque o trabalho pela liberdade de expressão, e não só pela liberdade de expressão, mas pela liberdade contra os abusos do Estado sobre a vida da população. Por exemplo, a retirada do direito do porte e a posse de armas de fogo, a retirada do direito de educar os seus filhos da maneira que melhor lhe convier, como a questão do homeschooling, como outros métodos educacionais que são trazidos para o nosso Brasil. A questão da liberdade em si, a essência máxima da liberdade, e não só a liberdade de expressão. Para todas essas pautas que para mim são as mais prioritárias e importantíssimas, né? Você pode resumir o meu trabalho na Assembleia com essa palavra, liberdade mesmo. Nós só vamos vencer essa guerra através do cansaço. Vai ser vencida através do cansaço. Persistência, cadência, não adianta. Repetição. A gente, assim, em casos em que a gente consiga manifestar o nosso pensamento sem nos colocar em risco, como aconteceu em Nova York, que seja feito. Se repita. Eu quero que eles vão para Nova York uma vez por mês, cara. Que se repita, que aconteça. Não só em qualquer lugar do mundo dos Estados livre. Unidos, tá entendendo? Exato. Dos Estados Unidos, porque lá Europa, o americano ele tem uma ideia de liberdade maior do que a do brasileiro. E eles trabalham para que as instituições respeitem essa liberdade, principalmente. Então, por isso que lá as pessoas podem, sim, desafiar as autoridades sem que aconteça o que acontece aqui no Brasil. Não desafiar, eu diria, mas poder criticar as autoridades sem acontecer o que acontece aqui no Brasil. Mas essa liberdade que a gente tanto sonha, que a gente tanto almeja, ela só vai ser conquistada através de um trabalho feito a longo prazo. Não vai ser como, por exemplo, uma intervenção militar, não vai ser da água para o vinho, não vai ser da noite para o dia. A gente tem que continuar trabalhando através do cansaço. Sabe por quê? Através do cansaço? Porque hoje nós temos uma arma muito poderosa, que é a questão das redes sociais. Apesar deles tentarem censurar de todas as formas possíveis, eles jamais vão conseguir fazer com que a gente fique da mesma maneira que era, por exemplo, em 2003, 2001, 2004, 2005, onde as pessoas não conseguiam se posicionar, que já eram canceladas assim, tá entendendo? Não, você é um fascista nazista, tá entendendo? Era jogado no mais profundo radicalismo. Hoje já não existe isso, nem vai voltar para esse status quo antigo. A gente não vai voltar para essa
essa maneira que antigamente as pessoas de direita viviam. Então, se a gente continuar trabalhando na persistência, na insistência, a gente pode vencer essa guerra sim, só que através do cansaço. Vence quem realmente insistir até o fim. Trabalhar em nome da defesa da nossa liberdade, tá entendendo? A gente pode hoje eleger, se Deus quiser, daqui a 4 anos, um presidente conservador, tá entendendo? A gente pode eleger, mas ainda assim, se não for trabalhado o Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, as instituições inteiras, eu digo, tanto o Tribunal de Justiça, representado pelo Poder Judiciário, as associações, os sindicatos, todas essas pequenos lugares, agremiações, onde se encaixam pessoas que têm uma ideia de liberdade, que respeitem essa liberdade, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. Então, ela vai ser vencida assim, só que de maneira gradativa. Entendeu? É o que a gente estava conversando basicamente. A esquerda vem assim desde os anos 60. Isso. No Brasil. Então, não adianta, não existe fórmula mágica. Não tem atalho. Não tem atalho. Não há atalho. Não tem atalho. E você falou aqui, Douglas, dessa questão, né, de longo prazo. E qual será o papel do Douglas quando fala, poxa, agora acabou meu mandato aqui e eu tenho que me renovar em alguma questão? Como que você está enxergando isso, que acaba sendo frustrante, né? Uhum. E... Então, assim, como eu falei, eu vim da favela, né? Eu vim da periferia. Eu não tenho formação superior. Antes de ser deputado, eu era estoquista de loja de calçado feminino. Então, as mulheres aí que souberem de calçado feminino, eu sei tudo sobre calçado feminino. Estocava os calçados lá para elas. Perdão, só um parênteses. Pois não. Queria colocar, para quem não conhece ainda, a mudança de vida que você conseguiu promover, não só para você Sim. e para todos que você defendeu, mas para os que foram trabalhar contigo também. Ah, sim, Né? com certeza. É que você falou de estoquista. Eu lembrei do nosso querido Wellington Santos também. Se você puder dar uma palavrinha aqui pra gente, por gentileza. Wellington, senta aqui um pouquinho. Essa mudança que acontece, essas transformações desde que ele... o pessoal fala favela ou comunidade, né? E são pessoas, né, Wellington? Você trabalhava do quê também, que a gente não conseguiu comentar naquele podcast? Coloca o fone ali, ó, pra você ouvir melhor. Conta um pouquinho, você trabalhava do que antes? Como tem um pouco a minha história no podcast, né? Anterior, tá o capítulo lá para poderem assistam o Wellington Santos. Então essa transformação, gente, presta atenção nisso. Desde criança, na verdade, eu sempre tive uma coisa meio precoce, assim. Eu sempre gostei muito de querer pular etapas na minha vida. Assim. Minha mãe ficava doida. Falava, mãe, quero trabalhar, mas você tem 10 anos. Eu falava, não, mas eu quero ganhar dinheiro, fazer alguma coisa, quero ser independente e tal. Então, desde criança, eu sempre gostei de entregar panfleto para a dona da loja lá do bairro. Sempre tive muitos amigos no bairro. Depois aí foi crescendo. Ajudava os tiozinhos às vezes as pessoas iam fazer mudança, arrumar o quartinho da bagunça. Aí minha mãe falava, vai lá que o fulano lá tá te chamando. Aí ela lá ganhava 10, 20 reais lá, ficava feliz pra caramba. Então, tem uma ocasião muito engraçada, eu tinha repetido o 2º ano do ensino médio, já estava aí 16, 17 anos. E aí eu tinha repetido por faltas. Minha professora ficou doida, porque ela falou, você tem excelentes notas, você repetiu por faltas e tal. E aí, já estava cansado da escola. E aí a minha mãe falou, vai lá ajudar ele lá a arrumar as coisas da casa, coisa pesada, né? Já estava mais crescido. Ela falou, mas não fala que você repetiu de ano, viu? Porque o cara trabalha numa empresa multinacional, ele vai... Aí eu cheguei lá, estava arrumando o quartinho da bagunça lá e achei o boletim dele, né? Aí catei o papel e falou, esse aqui o senhor vai querer jogar fora e tal. Ah, não, esse é meu boletim de quando eu repeti 3 vezes o ensino médio. Foi surreal. Então, minha vida sempre foi assim, fazendo essas coisas. Depois fui jovem aprendiz pelo Camp, que foi uma transformação na minha vida. Você trabalhou como auxiliar? Eu trabalhei como auxiliar na Coop, auxiliar de loja, como aprendiz, como jovem aprendiz. E depois... E outra coisa também. Então, e depois que eu saí do jovem aprendiz... Já maior de idade, eu fui ser ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro. Então, pessoal, presta atenção na história desses dois e também dos que trabalham lá, cara, com o Douglas. Ajudante de pedreiro. Não tem o luva de pedreiro? Né? No futebol aí virou um fenômeno. Cara, olha o nosso luva de pedreiro aqui, da advocacia, do direito, da política. Para mim, é um cara que, se o Brasil se tornar um país, aí não vou adjetivar, mas
esse cidadão aqui, eu vejo esse cidadão aqui no nosso Supremo. Louco. Eu vejo. E essa transformação de vida, né? Então, tem muito mais histórias que vocês não conhecem, talvez não conheçam, quem está nos bastidores, né, Douglas? Sim. Da sua equipe. Desculpa, eu interrompi Imagina, você, que isso. porque eu acho tão bonito Imagina. que as pessoas tenham referências, novas referências, né? Eu vou concluir o raciocínio e vou passar para o El falar um pouco sobre ele. Desculpe, viu? Imagina, que eu, isso, Fred. cara, eu sou Entre fã. amigos aqui. Não, Amigos aqui. Fica tranquilo. Eu também quero ouvir o El falando um pouco mais sobre ele. Ele é uma pessoa que eu admiro muito também. Faz um trabalho extraordinário lá no gabinete. E se não fosse ele, eu estaria preso hoje. Mas vamos lá. Bom, como eu me vejo daqui para frente, né? Dentro desse trabalho que a gente vai fazer, que quando eu falo a gente, eu falo a direita brasileira, né? Vai fazer para conseguir alcançar a sua liberdade. Eu, sinceramente, cara, eu tô pensando bastante ainda, porque a vida política, ela é muito instável. Ela é absolutamente instável. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu devia ter trabalhado mais em uma espécie de estabilidade maior para trazer, não a mim, mas a minha família principalmente, porque, como eu disse, eu tirei a minha família da favela. Eles vivem de aluguel, mas eu tirei eles da favela. E agora eu não posso simplesmente jogar a minha família de volta para onde eles estavam. Eu não quero deixar minha mãe e o meu pai voltarem para o buraco do sapo. Eu não quero que eles coloquem os pés novamente naquele lugar horrível, onde eles não conseguiam dormir final de semana, não conseguiam deitar a cabeça para descansar, que sempre tinha um bailão lá de algum desgraçado perturbando a minha família. Tá entendendo? E assim, eu vou fazer o que eu puder fazer, tá entendendo? Trabalhar o que eu puder trabalhar para permitir dar uma vida digna para os meus pais. Eu sempre trabalhei nisso, eu sempre fui operacional. A vida inteira eu sempre fui operacional e aparentemente eu vou voltar a ser operacional de novo. Eu não tenho problema nenhum nisso, tá entendendo? Vou deixar de ser deputado estadual e vou voltar para o trabalho operacional. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Ora, nunca aconteceu de um deputado estar falido também. Para mim não tem problema nenhum sair de uma autoridade civil, de uma figura nacionalmente conhecida em todas as regiões do Brasil, para um cara que vai voltar a trabalhar no operacional para não ver a família indo voltar a morar na favela. Eu volto, tá entendendo? Mas assim, antes disso acontecer, eu tenho certeza de que o que aconteceu foi uma injustiça muito grande. Foi absolutamente injustiçado. Por causa de uma atitude que eu tive, por causa de uma ação que eu tive, que parte da direita achou ruim e a outra parte achou maravilhosa, e essa parte que achou ruim corroborou com a narrativa da esquerda, e além de corroborar com a narrativa da esquerda, foi utilizado grandes nomes no meio político que influenciam no meio conservador para acabar com a minha imagem. Foi um trabalho de reputação, foi um trabalho de assassinato de reputação gigantesco, feito para conseguir detonar a minha imagem, tá entendendo? E assim, se você for colocar na balança tudo aquilo que eu já fiz, eu não tô aqui querendo jogar na cara de ninguém, nem olha só, já fiz isso, já... Não, eu só tô sendo justo. Se for colocar na balança tudo aquilo que eu já fiz para defender a população paulista, principalmente durante os desmandos do governo João Dória, para um erro, possível erro que eu possa ter cometido, a reação foi absolutamente desproporcional. Não valeria. Desproporcional, principalmente quando você tem aí atuando no meio disso tudo o filho do presidente da República, pedindo a minha cabeça também, tá entendendo? Isso foi assim algo que para mim foi muito doloroso, porque me colocou no mesmo barco que a Joyce, me colocou no mesmo barco que o Alexandre Frota. Meu Deus, eu tô sendo processado pela Joyce e pelo Frota por defender o Bolsonaro. Eu sempre defendi, sempre vou defender, porque eu gosto do Bolsonaro, entendeu? Eu gosto, pessoalmente, eu gosto do Bolsonaro. Porque ele só está esperando o momento certo para poder atacar, para poder utilizar de uma oportunidade de trair o presidente da República. Já faz mais de um mês que o Eduardo disse isso. Até agora, absolutamente nem passa pela minha cabeça. Muito pelo contrário. Eu quero muito, muito, muito mesmo que o Bolsonaro se recupere, porque eu vejo que ele está absolutamente triste pelo que aconteceu, tão triste quanto eu. Entendeu? E não só que se recupere, como também continue ativo, porque tem muita gente que confia nele, tem muita gente que acredita no trabalho dele. Ativo, digo politicamente falando, porque ele é uma pessoa que influencia no meio, uma pessoa que, mesmo não sendo mais presidente da República, a partir do ano que vem, vai poder atuar de maneira que reorganize a base de direita, assim como Donald Trump está fazendo hoje, tá entendendo? É o que a gente pode fazer, é o que a gente vai fazer, é o que eu acredito que ele pode fazer, então não faz o menor sentido eu querer trair
Tá entendendo? Me colocar no mesmo balaio que a Joyce, me colocar no mesmo balaio que o Frota, isso é ridículo. Absolutamente. Até porque eu sempre fui um deputado da base do governo federal. Para que eu vou abrir a boca para poder falar mal do governo federal? Tá, eu defendo que as pessoas, o cidadão, tá entendendo? Um cidadão civil pode falar mal de quem ele quiser. Seja o presidente da República, seja deputado federal, seja deputado estadual, de quem ele quiser. No dia que a gente proibir um cidadão de falar mal de político, pode acabar com o Brasil, pode fechar as portas do Brasil. Porque aí você já vai estar sendo exatamente aquilo que você está tentando combater, tá entendendo? Você está tentando ser o carecudo lá que censura todo mundo por falar mal dele. Você vai querer censurar mal da pessoa por estar criticando alguém que ela votou? Não, você tem que dar total liberdade. O cidadão tem que falar mal do político que ele quiser e ponto final. Isso aqui é uma regra, um princípio que eu levo na minha vida. Mas eu, enquanto deputado, jamais vou abrir a minha boca para falar mal do presidente da República, tá entendendo? Nunca fiz isso, nunca vou fazer, tá entendendo? Então, essa declaração que foi feita a mim há poucos dias antes das eleições, no momento que eu estava vulnerável por causa do episódio que aconteceu da Vera Magalhães, foi uma atitude absolutamente covarde, tá entendendo? E assim, muito me entristeceu. Uma parte gigantesca da base, pelo resultado que deu nas eleições, pelo resultado do número de votos que eu tive, que foram 25 mil votos, perto dos 74 mil que eu tive em 2018, assim, foi perceptível que a consequência disso, né, foi justamente isso que eu estou dizendo, né, o trabalho de assassinato de reputação, tanto do filho do presidente da República como de uma parte da direita, que infelizmente abraçou essa narrativa. Acho que esse erro, né, de acordo com o entendimento deles, que eu cometi, não pode invalidar todo o trabalho que eu tive durante esses 4 anos de deputado estadual. Mas, como eu disse, eu estou agora fazendo um trabalho muito grande de renovação, principalmente espiritual, da minha vida, né, no catolicismo. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para o padre Jefferson Alves, que tem me ajudado bastante com relação a nisso. E acho que tem um trecho de uma canção católica, né, da Nossa Senhora, que é cantada pelo Daniel, né, que ela diz o seguinte: se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, né? E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Eu sei que o Eduardo pode ter sido uma das figuras que mais me prejudicaram nesse meio, que me jogou para fora do mundo político. Porque se você for olhar para mim agora, eu estou absolutamente quebrado. Em todos os sentidos que você possa imaginar. Tanto financeiramente, como espiritualmente, como qualquer outro sentido. Mas, tendo em vista essa parte específica dessa canção e tudo que é ensinado pelo catolicismo, eu estou absolutamente disposto a esquecer isso que aconteceu, tá entendendo? Apesar dele não ter pedido desculpas, pedido perdão, porque eu não respondi isso à época. Essa é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, inclusive. Eu perdoo, eu desculpo, eu esqueço. Para mim, eu deixo isso para lá. Eu sou uma pessoa humilde, inclusive eu acho que todo esse processo serviu para me deixar mais humilde ainda. Acho que durante o tempo em que eu fui deputado estadual, né, que eu vou entregar o mandato agora em março, durante todo o tempo que eu fui deputado estadual, pode ser que durante algum caminho eu possa ter pensado que sou alguma coisa, tá entendendo? Porque fui eleito deputado estadual. Se eu cheguei a pensar assim, talvez seja Deus mesmo me preparando, me quebrando para que eu possa ser um pouco mais humilde, para que eu possa ter um pouco mais de maturidade, de quando devo agir, de quando não devo agir, de que maneira eu devo me comportar. Mas se passar por isso for o suficiente para que eu me torne uma pessoa melhor, mais humilde e possa reconhecer os meus erros, não tem problema. Eu começo mesmo perdoando o Eduardo. Para mim, isso vou deixar passar como se jamais tivesse acontecido. De esquecer, de fato, vai ser um pouco difícil, que uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer, mas eu não vou guardar rancor, nem mágoa, nem absolutamente nada. E as pessoas, eu espero que daqui a 2 anos, não sei se eu vou sair candidato a vereador também, tudo vai depender da vontade de Deus. O que me interessa agora mesmo é focar na minha família, focar em atingir uma certa estabilidade, conseguir me livrar dessa porrada de processos que eu tenho, entendeu? Porque eu tenho muitos processos, não sei como vou fazer para conseguir sair de tudo isso. Eu não sei, realmente estou no momento em que tudo está nas mãos de Deus, tá entendendo? Nada tá nas minhas mãos. E depois que eu conseguir ter minhas próprias pernas para ficar de pé, aí eu vou saber te dizer, Fred, se dentro dessa caminhada eu ainda vou conseguir auxiliar o Brasil de alguma forma ou não. Porque, assim,
tudo que eu tinha para conseguir fazer, para ajudar os conservadores, principalmente aqui do estado de São Paulo, eu fiz. Tudo que eu tinha para poder protegê-los, para conseguir apresentar ações propositivas na defesa deles, para discursar, para ser combativo, tudo que eu tinha, eu entreguei para eles. Eu não tenho mais nada para entregar. Tudo que eu tinha de melhor eu dei, mas infelizmente não foi o suficiente. Ou pelo menos eles entenderam que em um momento de erro ou de lacração, né? Você sabe que jovem hoje em dia só faz besteira. Eu me incluo nisso. Um momento em que eu tive de infelicidade, tudo isso que eu passei tem que ser esquecido. Né? Então, infelizmente, eu acho que eu já entreguei o melhor que eu pude para as pessoas. E eu vou discordar de mais o que você. fazer. Eu vou discordar. Eu também. Eu vou discordar, porque eu acho que a vida é feita do processo e não do fim, né, André? Assim, você tá no início, tá no começo. Você não tá acabado. Você não. E você tá de pé. E eu sei que tem momentos das nossas vidas, e eu falo porque eu também passo isso, em que a gente olha e fala, caramba, quanta coisa errada, ou caminhos errados, ou a forma errada eu fiz, e eu poderia estar diferente hoje. Mas esse processo que nos deixa mais fortes, né? Nos deixa mais fortes. E a gente vai amadurecendo, vai crescendo. E eu espero de coração, né, que foi num momento acalorado, acho, a questão do Eduardo. Não sei, né? Não participei disso, não acompanhei os bastidores, né? Mas eu acredito que tenha sido um momento mais acalorado e ele também vai fazer a reflexão dele para poder sentar contigo e conversar. Sim. Mas nunca se sinta derrotado. São só fases. E são essas fases difíceis que moldam a gente. Né? Como eu vou fazer uma palavra que o André gosta, deixa cascudo. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar que ele já chegou na Lesp cascudo, porque o cara que toma bomba numa manifestação foi tenso. Não é um homem de geleia. E é curioso porque ele falou esse processo, essa fase, ela me quebrou e eu me lembrei aqui que na palavra fala muito você ser moldado pelas mãos de Deus como o barro do tijolo nas mãos do oleiro. Então tem tudo a ver. Eu repito, né? O meu agradecimento do começo, eu reconheço isso, reconheci inclusive na urna, não é falsa lisonja, não é ventania de língua, não. Obrigado. Você não está acabado e eu sei que, independentemente de onde você estiver, você vai se refazer. Sim. Porque isso já aconteceu outras vezes, né? E além disso, a história que deu ensejo a toda essa briga foi uma história absolutamente justa, porque você revelou o pagamento de uma pessoa que recebia dinheiro do Estado. Sim, subvenção do Estado. Ela recebia... Ela tinha a Fundação Padre Anchieta recebe subvenção do Estado e essa mesma fundação ela faz o pagamento do salário da Vera Magalhães, né? Então, uma coisa acaba... E olha só, a posição dessa jornalista que ele acaba de mencionar é a posição de quem está na mídia. E a mídia, por definição, ela tem que estar no meio dos poderes e do povo. Agora, quando a mídia aceita ser cooptada por um tirano, que foi o caso do nosso ex-governador, aí vem um sujeito e fala que ela está sendo cooptada e, de repente, o vilão é ele? Mas, olha, André... Você compreende o descalabro? Eu compreendo, mas acho que é tão grande o descalabro que não vale nem dar publicidade. Não, entendeu? Não. Eu estou discutindo em essência a situação aqui, para que até ele mesmo, de repente, se ele ainda não teve esse insight, eu creio que teve, a sua ação ela não teve nada de injusto. Se as pessoas compreenderam de tal ou qual forma, não tem nada a ver com você. Isso foi só um capítulo de uma novela que não terminou. E não essa novela com a Vera. Né? É a novela que é a história do Douglas. Sim. Então, assim, isso é muito pequeno. Detalhe. Dentro do que aconteceu. A gente erra, a gente acerta, talvez nas formas.
Mas o que eu quero colocar aqui para ti, Douglas, é que eu fico muito satisfeito hoje com essa entrevista por poder compreender um pouco mais, te entender, não só eu observando de fora, mas estando aqui. Você colocou como humildade, né? Não sei qual outra palavra a gente poderia utilizar, André, mas eu acho que é amadurecimento mesmo. Eu vejo e fico grato, e sou grato pelo trabalho que você fez e que você faz hoje lá na Lesp, né, Lucão? É um trabalho fantástico. Amadurecer na porrada, acho que é difícil enquanto dou amadurecimento, mas eu acho que é a melhor forma, cara. É caleja, deixa preparado, cara. Que se qualquer tapinha que vem, você O nem Douglas, sente. o Douglas, como bom fã e praticante de boxe, ele deve estar familiarizado com o Cus da Mato. Falar que nisso, já era faz tempo que a gente tirou um sparring, viu? Já tá na hora de a gente tirar outro também. 5 minutos sem perder, Esse aqui a Só bate, amizade. viu? marcar, Não, só esse aqui, marcar. Só marcar. Mas o Cus da Mato, o treinador do Mike Tyson, ele chamava essas fases de batismo de fogo. Ele às vezes leva umas porradas no Mike Tyson, né? Sem querer ali. Eu acho que... Aí eu vi outro dia. Não, esse aí é o Rafael Cordeiro. O Cus da Mato foi o cara que tirou ele do reformatório. Ah, tá. Poxa vida, mas eu acabei deixando o programa mais low energy, né, meu? Meio triste, meu. Não tá louco. Jamais, cara. Tá louco. Não. Quando... Esse é um programa... Não, é porque assim, sendo sincero... Mas tem que humanizar. Não, mas aqui desde, Não é? Exatamente. desde o dia das eleições até agora, eu não falei sobre isso. Obrigado. publicamente. Obrigado. Essa é basicamente a primeira vez. E eu também não pretendo falar novamente, sabe? Eu vou continuar trabalhando. Até o dia 15 de março, eu sou deputado estadual, vou receber todas as demandas do meu gabinete, vou dar encaminhamento, porque é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas depois disso, eu realmente não sei. Não sei. É algo que eu não sei. Eu preciso mesmo verificar. Não porque eu não quero, mas é porque eu estou tentando ainda entender o que a população quer de mim, que eu ainda não entreguei, que eu ainda preciso fazer, ou se eles querem que eu continue fazendo, porque não foi esse o recado das urnas, entendeu? Porque uma coisa é o que as redes sociais me mostram, não, você faz um trabalho gigantesco, ou onde eu vou, eles mesmos falam isso pra mim, né? E outra coisa é a realidade em si, entendeu? Uma coisa não bate com a outra, entendeu? Né? Mas se você tentasse, por exemplo, a reeleição... Ah, a sim, a estadual. reeleição. Porque assim, é que em 2018, quando eu fui eleito, né, a quantidade de votos que eu tive dava para fazer 3 deputados federais pelo partido. Né? Então, assim, porque teve deputado federal com 30 mil votos que foi eleito. Eu tive quase 75 mil. Né? Então, a expectativa não era a falta de votos, né? Porque isso a gente estava tranquilo. A gente acreditava que de fato pudesse ser eleito e ainda ajudar até mesmo na composição da chapa para conseguir puxar outra pessoa, tá entendendo? O que aconteceu mesmo foi o trabalho do assassinato de reputação há poucos dias antes da eleição que retirou. Isso, se eu tivesse me candidatado a deputado estadual, a mesma coisa. 25 mil votos, tá entendendo? É a mesma coisa, não teria dado esse resultado. Tanto é verdade que, assim, eu vejo pessoas que foram eleitas pelo estado de São Paulo, deputados federais, todo respeito, não vou citar nomes, é claro, que, nossa, falam, cara, mas o que esse cara fez? Esse cara não fez nada. Tá entendendo? Nada. Era vida de internet, rede social e foi eleito, tá entendendo? E assim, eu vejo aquilo e todo o trabalho que eu tive, né, tudo aquilo que eu entreguei e que fui bastante prejudicado por causa disso, 25 mil. Então, para mim não faz sentido. Eu não estou aqui, como é que eu posso dizer, jogando a culpa na população ou dizendo, a responsabilidade é de vocês. É que eu realmente não sei o que entregar, o que querem que eu entregue. Tá entendendo? Então, se eu não estou conseguindo atender as expectativas, vale a pena ainda me manter na vida pública
Vale a pena ainda estar trabalhando politicamente aqui enquanto representante ou tentar a eleição a vereador daqui 2 anos? Não sei. É algo de se pensar. Eu posso ajudar de outras formas o Brasil. Claro. Eu posso ser ativista, posso ser militante. É lógico que para chegar a esse nível, eu preciso primeiro cuidar do estrago que foi feito enquanto deputado estadual. Você está entendendo? Eu preciso primeiro ter a minha vida de volta, pelo menos no estado que era antes de ser eleito. Porque eu tô saindo desse mandato 1 milhão de vezes pior do que quando eu fui eleito. Você está entendendo? Porque quando eu fui eleito deputado estadual, eu não tinha essa quantidade de processos inteira que eu tenho hoje e tão pouco o risco de perder os direitos políticos. Porque a quantidade de processos que eu tenho em decorrência dessa ação aí, tanto da Vera Magalhães como tantos outros inimigos meus que estão me processando, inclusive a Joyce e o Frota, podem me tirar os direitos políticos. Se eu perco o direito político, eu perco uma porrada de coisa. Mas, Douglas, você não acha... Voltando a citar o Olavo, que eu falei há uns minutos atrás sobre infraestrutura e superestrutura. O legislativo, tanto o vereador quanto deputado no âmbito estadual, federal ou Senado, fazem parte da superestrutura, né? É a parte de cima da pirâmide. Uhum. E a base, não é? Que é o teu movimento conservador, a quantidade de pessoas que você vai converter, ou a quantidade de já convertidos que você vai trazer para lutar conosco. Você não acha que você pode fazer fora do púlpito, fora das câmaras, um trabalho tão bom e tão agregador ao movimento conservador e à direita, ou até fazer mais fora das câmaras? Sim, com certeza. Eu acho que eu posso fazer isso. Inclusive, o próprio El me falou que eu, enquanto militante, eu sou mais feliz, né? Enquanto eu tô trabalhando só no ativismo, eu fico até mais feliz. Mas, como eu falei, eu preciso primeiro... reequacionar a vida. Mas Deus é por ti. Olha, Deus é por ti. Aí Douglas. depois que isso acontecer, aí eu posso pensar em trabalhar. Mas eu concordo com você. Não vai ser do dia para noite. Agora, Sim. o deputado que trabalha confortável é o deputado que faz parte do sistema. Isso é verdade. Qualquer legislador que trabalha confortável, que trabalha tranquilo, que adora o que faz, que não leva porrada, que está sempre sorrindo e nunca tem nenhuma adversidade, nenhum contraponto, é o cara que faz parte do sistema. Exatamente. Né? É um PMDBista da vida aí. Nossa. Né? Apesar de que o deputado Osmar Terra é do PMDB e ele agrega muito, né? Eu gosto muito dele. Eu gosto de ver ele debatendo, ele debate Ele muito debate muito bem, né, cara? Na área da saúde, principalmente, né? Eu corroboro com muitas opiniões dele em relação ao que nós passamos aí no passado, corona, etc, enfim. Mas, voltando, o cara do deputado mainstream ali, né? Politiqueiro brasileiro mesmo. Político de carreira. Político de carreira. Aquele que tinha uma paródia do político na Praça é Nossa. Era o deputado João Plenário, que inclusive parece muito com um dos ministros do Supremo. Inclusive no ritmo que imprime na fala. Exatamente, cara. Eu acho que é uma imitação dele, mas botou o deputado ali pra disfarçar, não sei, enfim. Talvez. Mas, cara... É aquilo, o político brasileiro é aquilo, né? Ou seja, o político que quer agregar, que quer derrubar lei inútil, fazer leis que resguardam vida, liberdade, propriedade, etc., que é o teu caso, só vai apanhar, que é o que nem aconteceu com você. Os caras assassinaram a tua reputação. Né? Se fosse então só você no background, eu acho que realmente você vai ser muito mais feliz e você vai poder agregar tanto quanto ou até mais, apanhando menos, né, sofrendo menos processo. Eu não sei se dá pra sofrer mais ainda. Acho que já chegou no limite, eu acho. Mas, cara, eu torço para que você para que você recobre logo essa saúde, não física, mas geral aí na tua vida, né? Essa possibilidade de poder militar o mais rápido possível. E, cara, tamo junto. E o espaço aqui tá aberto para você sempre que você quiser vir. Puxa, valeu. E Obrigado, Douglas, viu? eles podem instrumentalizar o judiciário, podem acabar com a sua reputação, mas eles nunca vão conseguir instrumentalizar o poder de Deus. Se apegue nisso. Entenda. Agora talvez não faça sentido o que aconteceu. Você se eleger como deputado federal. Mas você vai entender no seu caminho, no seu processo, você vai entender qual foi o recado
onde você vai sair mais forte disto. Talvez você agradeça por não ter sido eleito daqui a um tempo. Você vai entender porque você tem um papel. E eu digo isso de coração. Então, obrigado. Eu não te conheci hoje, não te conheci através das mídias sociais. Faz anos. Eu te conheci no chão do Centro Cultural, com um caderninho na mão, anotando tudo o que era dito ali. Então eu tenho certeza, assim como eu já falei do Wellington e para o Wellington, que é um cara fantástico e que tem um futuro brilhante. Você tem um futuro brilhante, tem um presente brilhante. E você não sai 1 milhão de vezes pior. Você sai 1 milhão de vezes melhor. Com tudo o que aconteceu, mesmo que pareça muito ruim. Sim. Mas se fie em Cristo, se fie em Deus, faça as suas orações e você vai ver o quão brilhante é o seu futuro. Obrigado. E agradeço muito a sua participação aqui no ParlaCast, do Parlatório Livre. André, muito obrigado. Eu agradeço o Douglas também pela Lucas, sinceridade, pela exclusividade de estar aqui conosco, de abrir o coração. Quando nós conversávamos, quando esse podcast era um projeto embrionário ainda, eu comentei com o Alfredo que eu queria fazer algo assim, bem arroz e feijão, mas eu queria uma coisa onde os convidados se sentissem tão à vontade que eles dissessem algo que eles não diriam em outros lugares. E aconteceu rápido. Mais do que a gente imaginava, né? Muito Cara, mais. tá incrível. Eu estou imensamente feliz com esse momento aqui. E obrigado, é só o que eu tenho a dizer. E tudo eu converge. agradeço. E tudo converge, acredite. Tudo converge. Então, Bom, Lucas. só um agradecimento. Obrigado ao Wellington por ter me substituído aqui em alguns minutos. Nessa... Obrigado por estar Eu conosco. não vou chegar aos pés dessa enciclopédia que é o Wellington, mas né, obrigado por ter me substituído. Um abraço pro Jeff também. Obrigado por Jefferson Oliveira. Sigam no Instagram Jeff Métricas. Isso. Faz parte do movimento aqui também. Grande, Jeff. E agradeço ao Douglas Valeu. pela Também. disponibilidade. Nem titubeou, né? E é convidado assim que a gente gosta. Ó, né? também aqui, Nem Educão. precisou intimado, né? Ó, tem a ver Sem também hesitação. com o Douglas. Sim. O Paulo Melo também, lá no chão do Centro Cultural. Que bacana. Tá? Então, aqui o livro dele, Globalismo, a Verdade Tá Inconveniente. convidado já, o Paulo Melo? Tá convidado também. Aqui é só intimado. Então, assim, olha só, Douglas, o que foi criado, o que foi gerado lá atrás, cara. Através daquilo. né, Olha isso cara? aqui, Sensacional. olha isso aqui. Olha, todos que estão aqui por trás das câmeras. Cara, olha esse projeto todo, cara. Não desanime. É só o começo. Como é que é a frase do Olavo? Não parar, não retroceder. Não parar, E não não retroceder. Não precipitar, não retroceder. Retroceder. Sim, sim. Muito obrigado Imagina, pela eu que sua agradeço. participação. Valeu, Estamos Fred. muito honrados, Valeu, Fred. Valeu. tá? Por você estar aqui e abrir o seu coração pra Valeu. gente aqui no Parlatório Livre. Obrigadão, Fred. Obrigadão, Lucas. Obrigadão, André. Obrigadão a todo mundo aí do ParlaCast. Valeu, pessoal do Parlatório Livre. Vai ser um prazer sempre estar aqui com vocês. Tamo junto. Muito obrigado. meu E pessoal de casa, ó, não se esqueça de se inscrever, dar aquele joia, deixa os comentários e faça uma reflexão também sobre tudo que a gente passa na vida, tá bom? Um abraço, até Obrigado. o próximo capítulo. Valeu, obrigadão.